Chesterton, Lewis e Tolkien foram os maiores oponentes das ideias de Nietzsche, Bernard Shaw, H.G. Wells e todos os autores que declararam a guerra silenciosa para manipular a imagem, distorcer conceitos, criticar o cristianismo e desordenar o imaginário ocidental. Essa guerra cultural começou há mais de 100 anos e está muito longe de acabar. As tentativas de corromper a linguagem estão cada vez mais ofensivas. A cultura que forma a imaginação de nossos amigos e familiares está contaminada. Gerações inteiras têm sido bombardeadas por ideologias e práticas revolucionárias, seja dentro da escola, do trabalho ou nas horas de lazer. Para contar as origens dessa guerra silenciosa, a Brasil Paralelo reuniu uma tropa de pesquisadores, roteiristas e especialistas e foi para o campo de batalha munida do desejo de produzir o primeiro documentário brasileiro sobre 3 grandes heróis que são a resistência na guerra cultural. O resultado é o mais novo original BP, Guerra do Imaginário, a jornada de Chesterton, Lewis e Tolkien, que estreia dia 25 de agosto com exclusividade na Brasil Paralelo. Um documentário imperdível dividido em 3 capítulos e narrado por esta voz que vos fala. Mais de 30 entrevistados se aprofundando na vida e na obra desses autores e suas grandes histórias que venceram as batalhas contra o tempo. Clique no link, cadastre-se para o evento de lançamento e receba todas as informações de Guerra do Imaginário. Seu e-mail é fundamental para que possamos enviar conteúdos exclusivos e também para que você receba as instruções sobre como assistir ao novo original BP. E lembre-se, um mago nunca chega atrasado, ele chega exatamente na hora em que o evento começa. Muito obrigado e até breve. Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast semanal, que inclusive agora 2 vezes por semana, né, Arthurzinho? 2 vezes semanal. 2 vezes semanal. Da Brasil Paralelo. Uma grande alegria estar aqui mais uma vez ao lado de Arthur Morrison. A alegria toda minha. Todo Lara engomado Brena. hoje, trabalhado no azul. Muito bem. Você anda tão fino, Arthur. Cadê Muito aquelas obrigado. camisetas? Cadê aquela camisa xadrez? Cadê? Cadê aquela camisa de xadrez? Que Ficou você no fez? passado, Lara Ficou no Brena. passado. Agora você é um homem fino, né? É igual aquela camisa do Rick and Morty, daquele episódio lá com os irmãos Alba, lá do Linhagem Geek. Aham, aquilo deu pra falar. Mas ali foi uma... Temática. Uma releitura ali que eu fiz. Tira, duvido, Eudó. Certeza que foi só uma coincidência ali, você usaria de toda forma. E estamos aqui hoje com 2 pessoas maravilhosas para nós batermos um papo. Vamos falar hoje com J. Borgognoni, que é psicólogo clínico, supervisor de profissionais de saúde mental e professor. Seja bem-vindo, Jota. Muito obrigado, muito obrigado. É uma alegria estar aqui no podcast. A alegria toda nossa. Estamos também com Francisco Escorcin, o Chico. A gente combinou que eu falar isso, falei, tá vendo? Que é professor, escritor e colunista da Gazeta do Povo. Bem-vindo. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Agora você comentou da minha roupa, você não reparou que eles vieram iguaizinhos? Gente, a gente achou tão gracinha. A convivência faz essas coisas. Cara, juro que É a um gente momento não muito combinou. constrangedor. Anos de pra gente amizade. começar o podcast Eu falando achei da minha engraçado roupa. falar azul. Eu tô vendo roxo, sou daltônico. Gente, ele é mas daltônico. todo Eu homem tô é vendo. daltônico. Um pouco. Não, eu sou. Eu sou de Eu sou verdade. desatento, é diferente. Eu só sou homem. Eu tenho a minha minoria pra chamar de minha, que é ser daltônico. Quer ser daltônico? Está Não roxo é- pra você? Tem uma textura, tem algo... Não. Uma textura de cor. Você tá bem sinestésico. decide. Você no chat aí, você decide. É Lembra roxo? lembra do vestido? Ou azul? Se era verde Será- com Não, prata? era dourado. branco ou Verde. dourado? Era, tinha isso mesmo. Branco ou dourado. Era E no isso final mesmo. das contas Perda de era o quê? Era o tempo. que você quisesse. Era o que Eu você tô quisesse. enxergando qualquer coisa. Que era a casa da mãe Joana. Pelo amor de Deus, gente. Estamos aqui com essas 2 personalidades ilustres que estão ambos à frente dos Náufragos, o projeto Os Náufragos. E antes de pedir para que vocês expliquem o projeto, eu entrei aqui na página de vocês e há uma passagem de Ortega y Gasset, lá em Rebelião das Massas, maravilhosa. Eu vou começar lendo essa passagem e passo para que vocês comentem conosco sobre os náufragos. Ele diz o seguinte: porque a vida é inteiramente um caos, onde a criatura está perdida.
O homem suspeita, mas aterra o encontrar-se cara a cara com essa terrível realidade e procura ocultá-la com um véu fantasmagórico, onde tudo está muito claro. Não lhe interessa que suas ideias não sejam verdadeiras. Emprega-as como trincheiras para defender-se de sua vida, como espantalhos para afugentar essa realidade. Homem de mente lúcida é aquele que se liberta dessas ideias fantasmagóricas e olha de frente à vida e se convence de que tudo nela é problemático e se sente perdido. É bom estar perdido, de alguma forma. Como isso é pura verdade, a saber que viver é sentir-se perdido, quem o aceita já começou a encontrar-se, já começou a descobrir a sua autêntica realidade, já está no firme. Instintivamente, como náufrago, buscará algo para se agarrar. E esse olhar trágico, peremptório, absolutamente veraz, porque se trata de salvar-se, lhe facultará pôr ordem no caos de sua vida. Estas são as únicas ideias verdadeiras, as ideias dos náufragos. O resto é retórica, postura, íntima farsa. Quem não se sente de verdade perdido, perde-se inexoravelmente. É dizer, não se encontra jamais, não topa nunca com a própria realidade. Amém. Olha, Nossa vou te senhora, contar. Que projeto é esse, Jota? Ortega y Gasset, melhor marqueteiro que existe. Não né, é? gente? Melhor dupla marqueteira. Beijo pra Ortega y Gasset. Tá aí, né? Acho que o Ortega y Gasset, ele fala tudo, né? Mas a questão é essa, assim, né? A coisa do naufrágio existencial. A gente trabalha muito com isso. Uhum. Porque não tem como você nascer na época que nós nascemos, não tem como você nascer no país que nós nascemos e você não reconhecer que você é náufrago em alguma medida. Uhum. Porque, ou seja um naufrágio pessoal, familiar, ou seja um naufrágio cultural, ou seja um naufrágio da época que você nasceu, do financeiro, alguma coisa. Algum naufrágio vai chegar até você. Tanto que a gente até brinca do somos todos náufragos, né? Uhum. Ou seja, todo mundo vai ter algum tipo de naufrágio durante a vida. E a questão é você reconhecer isso, né? Aquele clássico princípio que reconhecer um problema já é meio caminho andado para resolvê-lo, né? E reconhecer um problema é você ter a humildade suficiente para olhar e falar, acho que eu preciso resolver isso daqui. Boa. Né? Isso aqui não é normal, né? Vamos dizer assim. Então, quando a gente fala do projeto Os Náufragos, ele não nasceu diretamente dessa passagem, né? A gente, na verdade, a gente naufragou nas nossas vidas e viu que muita gente também naufragou em vários sentidos. Mas essa passagem, ela vem como uma explicação, vamos dizer assim, muito clara do que a gente acaba trabalhando na nossa ideia de naufrágio. Tanto que tem muita gente que pergunta, né? Qual que é o sentido do naufrágio, né? Eu sempre falo para baixo. Mas a questão não é... a questão não é essa piada infame, mas a questão é isso, assim. Qual que é o sentido? É esse, que em algum momento vai ter algum naufrágio que te alcança. E tanto que no nosso projeto a gente até divide em 4 tipos de naufrágio, né? O naufrágio da maturidade, que é evidente, de relacionamento, que nem precisa dizer, de vocação, que as pessoas nem sabem o que é vocação, não sabem nem por onde começar, e o que a gente chama de naufrágio total, que é o quê? Se você tá muito naufragado, com uma sensação de derrota muito grande, se sentindo muito perdido, aí a gente chama de naufrágio total. Porque são muitas possibilidades esse naufrágio existencial, né? No final das contas. E ó, pessoal, antes de a gente continuar aqui com esse nosso papo incrível, quero lembrar vocês que a Guerra do Imaginário está chegando na nossa plataforma de membros. É um documentário exclusivo para os membros. Vai estrear agora, no dia 25 de agosto. Vai ter um link aí na descrição, que a gente tem novidades. A gente está com boxes exclusivos para quem se inscrever. E esse documentário vai falar sobre uma jornada de 3 grandes autores aí da literatura, né? Que é Chesterton, Lewis e Tolkien. Então, para quem é a galera mais geek aí, mais nerd, o pessoal aqui dos NAF já tá curtindo, porque eles falam muito sobre isso também. Você é só se inscrever no link que tá na descrição para você poder concorrer a um desses 3 kits aí. E não se esqueça de inscrever também para poder participar do evento de abertura da Guerra do Imaginário, que ocorre dia 25 de agosto. Vamos continuar aqui. Naufrágio, então, seria derrota, como você disse? Qual seria um sinônimo? sinônimo, Chico, o que é a vida? Todos os podcasts que a gente é convidado, a gente faz essa piada. O que é a vida? É que, para mim, particularmente falando, essa passagem do Ortega, ela é literalmente uma das coisas que me começou a fazer um processo de resgate e salvação pessoal.
Conheci através do professor Olavo de Carvalho. No seu site ele tinha lá os gurus dele, um deles era Ortega y Gasset. Quando eu comecei a ler e bati nessa troça, eu falei assim, é isso aí que eu sou. Eu sou um náufrago ainda náufrago, sem saber sair. Então, acho que o sentido principal da coisa do náufrago dá para você encarar como um sentido de tô perdendo algo, isso daqui, mas eu acho que tem mais uma tomada de consciência de que alguma coisa aconteceu que fez você se sentir um derrotado nesse momento da tua vida, mas o mais importante é você reconhecer que você não tem recurso para lidar com o que você está vivendo, o que você está passando, com essa derrota, com esse naufrágio. Seja um casamento que acabou, seja porque você foi demitido depois de 30 anos na mesma empresa. O crush que não responde, né? Não importa se é uma coisa grandiosa, traumática, se é uma bobagem, porque você é uma pessoa imatura. O sentimento da derrota, ele vem. E a questão do naufrágio, que o Ortega está falando assim, tá querendo você prestar atenção, o que é que fica nessa hora, de tudo que você aprendeu nessa vida na escola, da tua família, o que é que serve para te ajudar nessa hora. E é aí que você descobre as ideias dos náufragos. E, em geral, as pessoas não descobrem coisíssima nenhuma. Descobrem o imenso de um naufrágio. E se você não começar a confessar que você está naufragado, você nunca vai começar a sair dele. Então, a ideia dos náufragos é justamente falar assim, ó, estamos aqui, entendeu? Aquela tabuinha passando. E nós jogamos, a gente joga a boia de tudo quanto é tipo. É relacionamento, tem problema? É maturidade? É vocação? A gente tá jogando. Se agarra aí. A gente vai tentar te ajudar. Não é a gente que vai nadar por você, mas essa é a ideia. Te dar uma ideia de náufrago que faça com que você, pelo menos, perceba que a dor que você está sentindo, você não está isolado do mundo. Outras pessoas já passaram por isso. Essa dor é possível de ser manejada. Você não é único. Você não é o único, entendeu? Você não é o diferentão que está sofrendo alguma coisa. Seja lá o que for, alguém já passou por isso antes. É possível você aprender com a experiência de outros náufragos que se resgataram. A ideia é a gente ser alguém que conseguiu se resgatar em alguma medida e que tenta ajudar os outros a se resgatar. Porque também a gente viu a dificuldade que a gente teve de se resgatar dos nossos naufrágios, né? Então fica aquela coisa meio... esse projeto que a gente criou seria maravilhoso se ele estivesse lá para resgatar a gente, né? Eu trabalho para o menino que eu fui aos 17 anos. Aos 17. Quando eu entrei na faculdade de Direito. Ali começou... Seu náufrago. Ali eu percebi que eu era náufrago. Porque eu entrei naquela faculdade e falei assim, para que eu estudei? Eu saí do ensino médio para cá e falei assim, por que isso? O que tem a ver com o que eu estudava? Não tem nada a ver. Cadê a biologia? Cadê a química? Cadê a física? Eu não gostava daquilo, mas eu não gostava. Mas pra que eu perdi 20 anos da minha vida? 20 não foi, mas quase isso. E a faculdade de Direito, por seja lá o que ela fosse, porque ela era uma porcaria. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu tô completamente perdido, literalmente falando. E essa ajuda de vocês, essa boia, chega como? São aulas? É uma plataforma? É um gente- projeto? É o quê? Quanto tempo a gente tem? Porque é uma parte difícil de explicar. A gente já tentou de todas as formas possíveis. Acho que a gente só não entregou panfleto no semáforo. Mas não tá longe. Até karaokê a gente já fez para as pessoas. Karaokê a gente karaokê, fez o né? lançamento. Mas hoje, vamos falar de hoje. Deixa o passado. Vamos se focar nos erros, esquecer os erros do passado e se focar nos erros do presente. Mas hoje em dia, né, uma coisa que a gente tem desde o começo do projeto são podcasts, né? Então a gente tem podcast semanal, né? Não são 2 vezes por semana como vocês, Ai, uma desculpa. vez por semana. Conversa paralela aqui, ó. Na crista da onda. Mas termina o negócio. Mas também 2017, né? Num porão, que era o teu consultório, cheio de eco, era uma desgraça. Tem muito mais um história. microfone. Aí a gente então tem os nossos podcasts. Que o projeto a gente tenta trabalhar muito com esse resgate, né? Pra gente poder entender melhor esse resgate. Sem ter muita exigência, porque a gente viu que não adianta você chegar ali o cara tá naufragando, você chegar pro cara e falar: Você leu a Suma Teológica? A culpa é tua. Entende? A culpa é tua. Não, Você é muito fraco. A gente quer resgatar a pessoa onde ele tá, né? Como ele dá conta. Como ele dá conta e na realidade que ele tá. Então, os nossos podcasts, eu acho que é a coisa mais diversificada que tem. Tem podcast desde Aquiles, tem podcast. Tem até podcast de São Maximiliano Kolbe, até podcast do documentário da Anitta, do Netflix, desde, enfim, funk a gente não fez, mas pode Barões fazer da também. Pisadinha. Barões da Pisadinha, que a gente toca e canta. Então não a gente... sei se eu quero ver. Esse tá divertido. Só que eles não deixaram a gente tocar as músicas. Né? Daí a gente tocou as nossas versões. Bebe antes, porque acho que vai facilitar. Então a nossa primeira ideia é encontrar o náufrago onde ele está, sem precisar falar sobre alguma coisa muito mais elevada. Se o cara tem essa referência, ok.
senão também tudo bem. A gente né? procura o náufrago na cultura em que ele está. Então, a gente não tem essa coisa de, vamos falar só dos clássicos, os grandes filmes. Não, Isso é muito amigo. legal que vocês fazem. Nós vamos falar do Top Gun, nós vamos falar do Vingadores. Semana passada não a gente importa o que falou seja. do Stranger Things 4, enfim, a gente tá falando sobre essas coisas. Agora, antes da gente entrar em todos esses pormenores, dos tipos de naufrágios, né? O que é o ser um náufrago, né? Como é que você deixa, talvez, se é que você deixa de ser um náufrago, né? Eu quero entrar nesses pormenores todos, mas eu queria dar um passo atrás primeiro para saber como é que vocês se conheceram e qual que foi essa ideia, se foi a ideia de um ou dos dois, e tipo, passamos por desilusões aqui amorosas e aí a gente precisa resolver isso aqui e vamos criar esse projeto. Como foi? Um dia eu tava no boteco ouvindo Evidências, chorando. Aquele meme clássico, né? O que aconteceu... Aquele maldito sorriso. Né? Excelente. A gente se conheceu, vamos dizer assim, de grupo de amigos, assim, eu já conheci o Chico de vista meio de Amigos em comum, né? Amigos em Comum, aquele clássico. Até que a gente se aproximou quando teve a formação, a fundação do Instituto Olavo de Carvalho, lá em Curitiba. Né? Então o Chico fazia parte, eu também fazia Acho que parte. foi a primeira iniciativa dessa bolha a tentar fazer algo de maneira mais formal. Foi o Instituto Olavo de Carvalho. Daí deu muito errado. A gente estava junto, mas não chegou a ter proximidade. Em virtude desse naufrágio é que a gente se aproximou mais. Foi depois, sabe? Foi por Aquela conta de coisa um assim, naufrágio. depois que você tem que juntar os cacos, aí você olha pro lado e fala, cara, o que você achou disso? O cara fala, que loucura. Você Foi fala, assim também com você achei, também? Foi, sabe? Parece ex-combatente de guerra, assim, né? Tipo, É. e aquele dia, né? O cara fala, aquele dia, rapaz, eu achei que era o único, sabe? Essas coisas assim. Achei, né? E aí foi que a gente começou a E aí se apaixonaram. a conversar. História Não, linda. o mais engraçado. O Chico já dava aulas, né? Atendimentos. Aulas e cursos, né? Aulas e cursos lá no Instituto. E quando acabou e a gente começava a conversar, eu percebi que o Chico tinha uma visão muito parecida da minha. Sim. Porque teve a galera do tudo isso é uma loucura, vou me afastar dessa parada. E teve a galera do não, isso não foi tão ruim assim. E eu, o Chico, no meio do tipo, cara, ferraram com a nossa vida, mas também a gente é culpado. Dá pra salvar as coisas. Alguma coisa dá pra ser salva aqui. Precisa jogar a criança com a água do banho. É bem naufrágio, sabe? Aquela coisa assim, vamos pegar esse bote aqui, que eu acho que daqui ainda dá um remo. E então a gente começou a se conversar, o Chico dava essas aulas, eu comecei a ter aula com ele. E eu sempre digo que era uma relação professor-aluno, até que eu parei de pagar, aí virou amigo. Né? Daí o que aconteceu foi que... Não, a gente começou a conversar e eu comecei a dar umas palestras, uma coisa assim, e o Chico já tinha o trabalho dele de formação do imaginário, de trabalhar com essas coisas, já estava em crise com o direito, eu estava estudando psicologia, recém-formado também. E meio que a gente pensou em... a gente ia se ajudando e a gente pensou em fazer um site em que teria o trabalho do Chico, teria o meu trabalho e teria um site chamado Os Náufragos, em que a gente queria quase que juntar todo mundo, não só nós dois, todo mundo. Vários náufragos que naquela época, lá em 2014, 2013, a gente conhecia, assim. Estava meio disperso. Uns quatro desconhecidos. Mas aí um dia eu dei uma palestra que eu chamei o Chico e então o Chico mandou mensagem. Falei, cara, vamos fazer o trabalho junto, cara? Vamos chamar os náufragos? Nós dois, somos dois náufragos, vamos fazer. E foi aí que deu o start dos náufragos mesmo. Do trabalho em conjunto mesmo. E aí a gente percebeu que tem uma relação muito interessante entre a psicologia e a pedagogia, né? Então, ou seja... Isso é uma coisa legal de falar. Porque quando a gente tá... Eu dava orientações individuais, assim. Eu lidava com vários aspectos. E o Jota tinha comigo, mas depois virou uma amizade, a gente mais um bate-papo. Mas uma das dificuldades que eu sentia era que quando eu estava dando aula, eu percebia que tinha alunos que, na verdade, precisavam de uma terapia para poder lidar com certas coisas. E eu precisava ter alguém para indicar para fazer isso. No caso, o Jota era um dos que eu encaminhava. Sim. E ao mesmo tempo eu via que vários pacientes ficavam eternos pacientes porque não iam pro... chega uma hora que você resolveu, de certo modo, o que você precisava. Sim. O próximo passo não é mais terapia. O próximo passo é educação, meu querido. Você precisa ampliar teu imaginário, etc e tal. Então tinha que ter uma porta de saída. Então eu tinha que ter uma porta de volta para trás e uma porta para frente. Então ele começou a me encaminhar alguns, a gente começava, pelo menos as indicações aconteciam, e falei, é muito... Junta muito, né? E aí a gente resolveu fazer junto. Como a gente não entendia nada de negócios. Nada. Absolutamente nada. Na época a gente procurou o Ícaro de Carvalho, que era, na época não era o Ícaro e tal e tudo mais. Era e ele, mato. Era mato. Ele formatou o começo dos primeiros cursos que a gente fez foi com ele. E aí depois a gente...
Porque, aos trancos mas e barrancos. o nome surgiu de vocês? Veio dele? Porque assim, Veio o nome do- é muito bom, a questão simbólica, Sim, né? sim, o lance sim. da boia, o cara naufragar. A né? Tipo, âncora, o leme, isso. o farol. de onde a maré. surgiu isso aí, assim? Assim, eu usava o nome antes. Quando tinha o Ortega C, eu conheci o Ortega C em 1998. Uns anos depois começou a fase... Parece que você conheceu pessoalmente. Mas o eu jovem me sinto... Ortega. Ele que Oh. lide com isso, né? Eu Eu lido com conheço. isso. Eu Orteguinha conheço tanto o Ortega menino. quanto o Gacê. Eu sou mais fã do Gacê. Mas quando eu comecei a ler o Ortega C, a coisa dos náufragos, sempre ficou. E quando chegou uma fase dos blogs, no começo dos anos 2000, tinha a fase dos blogs. E um dos blogs que eu tive era chamado O Náufrago. E justamente com essa ideia de falar desde o ponto de vista de alguém que fala assim, olha, não quero salvar a cultura mundial, nacional, Brasil. Vou falar para outros náufragos, sempre para outras pessoas que estão muito perdidas ou desorientadas. Sempre foi meu objetivo, que era o menino de 17 anos que eu era. E depois, quando teve, nessa história da nova direita, vamos chamar assim, teve a chamada Rádio Vox, não sei se vocês vão se lembrar disso. E lá, tanto eu quanto o Jota, tínhamos um podcast. Eu tinha com mais pessoas chamado Os Náufragos, que era conversa de cultura com outras pessoas, entrevistas, mais ou menos como é um podcast. E o Jota tinha um que era o Em Busca de Sentido. Em busca de sentido. No sentido. Então, que quando a gente se legal. juntou, o nome Os Náufragos era muito bom, como você disse. Eu falei assim, vamos pegar isso. Pô, tem Jota, por não que deu pra usar. você dessa vez. Em busca de sentido aí. Era por causa Meio do Victor batido. Frankl, não? Sim, Não sim, era, né? completamente. Ela ainda E sem copiou o criatividade, nome, né? entendeu? Copiei. Uma coisa que... Ia ser processado Não, por era plágio. bom pra caramba, lembra? Eu participei de alguns em busca de sentido. A que gente, você usava a gente fez isso. um fone com... Mas era também, o seu também era um podcast. Também, O meu era um mas podcast. ele era sozinho. O meu Era mais eu pessoas. sozinho. Ah, e que legal. eu falava de psicologia, tudo mais, e dava dicas e esse tipo de coisa. Assim. Foi O que você nesse, não deixa de fazer nos náufragos. foi né? nesse podcast Sim. que ele apareceu com o termo Guerrilla Way. Não, terapia de guerrilha. Desculpa, Guerrilla Way é do Ítalo. É o terapia de guerrilha, que daí depois o Ítalo desenvolveu no Guerrilla Way. Foi o que lá no. Você lá que no- inventou esse Foi ele negócio de que inventou, terapia. foi ele Que que inventou. legal! Terapia de Nossa, eu guerrilha. nem sabia que isso o tinha próprio uma Ítalo reconhece patente, isso, não tô assim. fazendo nenhuma reclamação. Não, sim, sim. Aí imagina, estoura um... Não, é o corte do podcast. Não, e Então, ela- onde veio? Jota fala, não sei o que, bota a cara dos dois assim. Denuncia, Eu só vejo os psiquiatra. views assim, os views subindo. Os views. Não, mas é porque quando a gente conta a história desse meio, em que nós estamos todos mais ou menos juntos, as coisas são muito mais próximas do que se imagina. Demais. Sim, Isso é uma muito coisa que mais depois que eu comecei a crescer A um pouco conhecer? no Instagram, eu fui percebendo que tá todo mundo ligado de alguma forma, reverberando mais ou menos a mesma Pouca coisa. gente se gosta, né? Mas tá todo mundo ligado, né? Nossa, Vamos falar a eu ia verdade. falar tão o contrário disso. Eu falei, todo mundo se Maldade considera minha, maldade tanto. minha. Chegou ontem. Se eu souber. Se tirar o álcool e as drogas, ninguém Sobre nada. Agora, meninos, vocês falaram dos 4 tipos de náufrago, né? São os 4. Imagino que cada um desses desdobre mais ou menos uns 10 mil. Nossa senhora. Mas comentem conosco, por favor, um pouquinho do náufrago da vocação, do náufrago da maturidade, do relacionamento. Eu acho que é bom começar pela maturidade, assim. Né? Bora. O naufrágio da maturidade, a gente percebe que ele é muito perceptível porque ele tá afetando todos, né? Você vai ter problemas nos relacionamentos, na sua vocação, e você vai ter um naufrágio total por causa do naufrágio da maturidade. A maturidade, pelo menos no nosso olhar, é responder adequadamente às situações que a vida te apresenta, né? Então, cada vida, cada fase, cada tipo de A maturidade de é um naufrágio. organização. Porque ninguém amadurece Uhum. sozinho. E aí, para você conseguir responder isso daí, você vai ter, para responder essas situações, você vai ter que ter todo um processo, tentativa e erro, coragem, né? Passar por uns ritos de passar, ter humildade para você confessar que você é um náufrago em vários sentidos. Então, é um naufrágio que a gente percebe que ele é bem basilar, assim. Ele, quando a gente sempre tira sarro que ser náufrago de relacionamento, todo mundo é. Né? A gente fala que o barco do relacionamento tem sempre 5 dedos d'água. Não tem como tirar. Não tem como. Náufrago de vocação é bonito, eu sou um náufrago da vocação. O náufrago total tem um drama, né? Um drama meio romântico. Tem um drama meio ai, nossa, de rasgar as vestes. O imaturo ninguém quer ser, né? Por quê? Que é o que todo mundo é. todo mundo Que é o que todo mundo Porque é. assim, e o naufrágio da maturidade, a gente percebe que normalmente é um naufrágio muito genérico. É do tipo, você aprender a se posicionar, você conseguir, né? Tem a parte prática de ganhar o dinheiro, se sustentar, sair da casa dos pais. Tem uma coragem básica, assim, né? Se perceber Assumir no um mundo. relacionamento. Você versus o mundo. É uma maturidade externa, né? Que é uma conquista. E também tem a maturidade interna, que é a Que é a que maturidade interessa. emocional, né? Que é o que interessa mais pra gente, que é
a questão da pessoa ter uma força para aguentar uma frustração em qualquer área, ter uma resistência, fazer o que não gosta. Então a gente trabalha nos náufragos, a gente trabalha esses dois níveis. Os marcos externos e os marcos internos, né? Porque, principalmente, a maturidade emocional vai realmente acabar afetando todos os outros tipos de naufrágio. E é muito visível que muitos dramas que as pessoas transformam em algo muito grande, mesmo em relacionamento, em casamento, em coisas sérias mesmo, é muito fácil você maquiar o naufrágio da maturidade. Porque... Em geral, quem chega até nós, chega por outros e acaba tendo que confessar que o problema, na verdade, é esse. A gente tem grupos no WhatsApp, tem 4 grupos, quando as pessoas entram no grupo da maturidade, falam, gente, então, tive que vir pra cá, né? Porque parece que eu sou um náufrago da maturidade. O cara até não tá se aceitando ainda. Só falta a plaquinha assim, a gente já sabia, pô. Você tava passeando A gente lá, pode dizer que o naufrágio da maturidade é o mais recorrente, então. Sim. É que eu acho que é o mais visível, né? Ele sempre vai estar, né? Porque se você tem maturidade suficiente para lidar com os naufrágios da vida, você meio que consegue lidar com aquilo. Com né? e com todos os outros também. Com todos os outros. E, então, em geral, alguma falta de maturidade há, não importa o grau disso, mas vai estar sempre presente. E a confissão do naufrágio da maturidade, em geral, é o primeiro passo para você resolver qualquer outro naufrágio, porque ela é humilhante, né? Você tem que confessar que... Puta, eu tô com dor de corno. É só esse o meu problema. Tem outro problema na minha vida. Clássico. E é difícil você dizer, não, você tem que aumentar, né? Não, a outra pessoa é uma psicopata, ela que fez, ela me traiu. Isso falando dos relacionamentos que em geral acaba sendo mais fácil. Então, o de maturidade, ele é básico. Você tem que jogar sempre a responsabilidade no colo do Também. outro ali, né? Também. E aí Você é sempre a percebe. vítima do mundo. E maturidade é quase como se fosse uma guerra, né? Enquanto você vai conquistando terreno pra frente, você tem que manter jogando war, né? Você mantém os terrenos que você conquistou e você vai conquistando novos terrenos, então você tem que saber fazer essa manutenção. Tem que ser uma borrainha ali. Senão vira um tiro curto, vamos dizer A maturidade assim. nunca tá terminada. Ela nunca tá terminada. E esse é o maior problema de quem acha, não, eu sou uma pessoa madura. Eu falei, Já não é, então. já era. A gente sempre percebe o cara que é maduro, o cara já chega devagar. Fala, O cara que é maduro sabe que pode perder a maturidade num estalo. E se ele mesmo? precisa dizer também que é, porque ele não é, né? Se Ele você precisa precisa dizer que autoafirmar. tem poder, você não tem poder nenhum. Sim, Quem é que tem chega e que fala, nossa, eu sou uma pessoa muito madura. Só uma pessoa não madura. É porque assim, uma pessoa que ela é madura, ela sabe que pode acontecer uma desgraça na vida dela amanhã e ela não sabe se ela tá pronta pra lidar com aquilo. Você é casado e tem filhos, e se morrer todo mundo? Você tem certeza que você tem tranco você pra tem aguentar culhão, isso? Um bebê. Você não tem, entendeu? Você não sabe se não vai cair na bebida, nas drogas, você não sabe. Entendeu? Então sempre vai vir uma onda mais alta do que você, vai te dar um caldo. E esse caldo ele tem que te deixar com uma certa prudência para você fazer os seus mergulhos, para saber a hora de mergulhar. Então maturidade tem sempre uma consciência da sua própria limitação, assim. Sem contar que tem idade, cada idade tem a sua maturidade, né? Não é a mesma coisa você ter uma criança madura para sua idade ou um adulto maduro, são critérios diferentes. A mesma coisa pro idoso. Tem muito idoso aí que não é porque é velho que é maduro. Pelo contrário, muitas vezes não é, né? Tá bem ruim. E o da vocação? Aí o da vocação eu acho que é o mais difícil. Não é mais difícil de trabalhar, mas é o mais difícil de explicar porque normalmente quando a gente fala de naufrágio da vocação, a gente primeiro tem que explicar o que é vocação, Boa. pra daí a pessoa entender Etimologicamente. É por aí mesmo. A gente trabalha a vocação na base de vamos dizer assim, aquela questão de você é chamado para algo, né? De vocare, né? Vocare. Você é chamado para algo, você sente essa necessidade de fazer algo diferente na vida, de fazer, não ser mais normal como todo mundo, vamos dizer assim. E você precisa executar isso. Só que quando você vai executar, realizar a sua vocação, o problema da vocação é que ela é muito específica. Cada um vai ter a sua forma de fazer o seu jeito. Então, diferente da maturidade, que é muito genérico, um problema de, cara, preciso sair de casa, arranja um emprego. Levei um pé na bunda. Pô, para de chorar, não liga pra isso. É muito mais fácil lidar com a maturidade. São regras muito mais fáceis que você consegue dar conta da maior parte dos naufrágios. Agora, a vocação é como se você tivesse que despertar na pessoa um desejo dela ser ela mesma diante de um chamado da vida. Então, ela não sabe dizer qual é. Que ela não sabe dizer o que é. A gente até fala assim, engraçado a vocação que você está procurando um lugar na vida, no mundo, né? Uma ação no mundo,
E você tem certeza que... Você não tem muita noção dessa ação, mas você tem a certeza que quando você encontrar, você vai saber reconhecer. Então, É tipo, torna-te o que és. É mais ou menos isso. Mas é mais ou menos. E veja a dificuldade. Como é que eu vou ensinar alguém a ser ela mesma, entende? É uma dificuldade. Então fica um pouco mais sugestivo o trabalho com a vocação, assim, você tem que ensinar a pessoa a cavar na vida, a procurar, a ficar interessado por algo. É um naufrágio de imaginário e de imaginação, antes de tudo. Porque as pessoas estão acostumadas a reduzir a vocação ao aspecto de carreira profissional, o que você vai trabalhar, o que você vai fazer. Ou religioso, né? Ou religioso, né? Quer escolher o caminho, você minha padre, vocação freira. é ser médico. Você acaba tendo isso. Isso faz parte da vocação? Claro que isso faz parte da vocação. Mas o chamado é um chamado para você ser. Quando você é criança, a pergunta vem: quem você quer ser quando crescer? O que você quer fazer? É a pessoa que você vai se tornar, independentemente daquilo que você vai fazer. Então, o problema do naufrágio da vocação é que o chamado que você sente, ele é um chamado por alguma coisa que está te faltando. Você sente que está faltando alguma coisa na tua vida, entendeu? Então, você sente... O primeiro chamado é um chamado por sentido. Eu preciso dar mais sentido para minha vida. Isso já é vocação. Eu preciso fazer alguma coisa. Por que o ser humano precisa ser maduro? Por que a gente precisa conquistar alguma coisa, realizar alguma coisa? Tudo isso faz parte da vocação do ser humano. Agora, cada um é chamado para alguma coisa no sentido de ser alguém. E aquilo que você vai fazer vai ter a tua marca. Não importa. Então, o Jota é psicólogo. O psicólogo não é a vocação do Jota. A vocação do Jota é ser o Jota, que é psicólogo. Né? Então, a marca do Jota estará na psicologia que ele vai aplicar, mas não vai se reduzir ao psicólogo. A vocação, você vai lidar com o naufrágio da vocação, acaba sendo por um processo educacional, principalmente por uma formação de imaginário. É preciso você conhecer pessoas que de fato se tornaram pessoas, não por inteiro, porque dificilmente alguém consegue ser inteiro, mas que foi o suficientemente ela mesma para que ela possa ser um farol e um modelo de personalidade que você possa imitar algumas coisas. Então é por isso que pessoas, quando têm personalidade, atraem tanto, como por exemplo o Olavo de Carvalho. Quantos que você não vê imitando os trejeitos do Olavo em rede social, mas que não são capazes de ser nem um terço do que ele foi como pessoa. Sim. Né? Então a importância de você ter uma coleção de figurinhas de grandes homens, de grandes mulheres, é fundamental, porque se você não conhece homens inteiros e mulheres inteiras, você nunca vai saber quem você tem de ser. Porque você vai ter sempre os faróis para te iluminar e te guiar. Agora, pelo que você tá falando, Chico, a vocação é algo que ela não muda, né? Ela é única, assim, né? Então, cada um tem a sua. Por exemplo, você sabe muito bem qual que é a sua. Assim, a minha vocação é tal, sei lá, Sabe, tem uma coisa... servir, sei lá, vir... Você vai se aproximando genericamente da vocação. Então, Mas você não consegue definir, Muito nunca difícil. definir? Tipo assim, sei lá, se eu for te perguntar agora, Chico, qual é a sua vocação? Qual é a minha vocação? Pois é, talvez a coisa do ajuda aos náufragos seja o que melhor defina, e ainda assim será insuficiente. Você só aponta pra ela, né? Você aponta, você vai aproximando genericamente. Você olha, é igual Ajudar as pessoas a sair dos seus próprios naufrágios. você Sei lá, vai uma escolher frase assim, se fosse. curso universitário. Você não sabe o que você quer ser. Ah, mas eu sei que eu tô mais para a área de humanas. Você já tá num negócio genérico, né? Ou então é exatas. Não é uma resposta, mas você tá se aproximando um pouco mais dela. A vocação, ela vai se revelando à medida que você vai atendendo ao chamado. A gente costuma usar o exemplo, se é chamado, você precisa escutar. Como é que você escuta alguma coisa? Se você tá longe da fonte ou tem muito barulho e ruído em volta. Ou você se aproxima daquilo ou você começa a limpar um pouco o caos sonoro para você começar a escutar. E tem coisas na tua vida que você tá fazendo desde que você é criança que você não sabe dizer por quê. E que não tem uma outra intenção, você está sempre ali. Você está sempre ali, prestando atenção naquilo, lidando com aquilo. Quando você vai se dando conta da tua vocação, você percebe que na tua história ela já estava te chamando o tempo todo. O tempo todo. Por exemplo, no meu caso, sempre dou um exemplo assim. Desde criança, quando eu brincava com os amigos, eu prestava muita atenção neles. E eu costumava saber, antes deles, o que eles queriam brincar, ou às vezes até lanchar. Eu sabia, e às vezes eu fazia a vontade deles. Eu falei assim, pô, tem alguma coisa aí que deve ser vocação. De prestar atenção e saber ajudar, vamos dizer assim. Então, a vocação ela vai se aproximando. Se você perguntar qual é a minha vocação, talvez a gente não saiba te dizer, ó, somos isso ou sou aquilo. Mas eu estou tentando ser eu mesmo. E para ser eu mesmo, eu tenho um pouco do professor, eu tenho um pouco do escritor, né? E tento falar desde um ponto de vista do naufrágio, dessa ideia que vale a pena, porque eu acho que ao comunicar isso, quem está me escutando ou ouvindo, vai, de certo modo, perceber. Tem alguma coisa aí que talvez possa ser uma tabuinha, entendeu? Porque é uma ação na realidade muito específica, né? A gente falou, teve uma live hoje, a gente tá no meio de 3 lives. Eu falei assim, quando eu me formei, as pessoas me procuravam porque eu era o psicólogo João Paulo, não era nem o Jota. O psicólogo João Paulo.
Depois de um tempo, as pessoas começam a me procurar por eu sou o Jota, que também é psicólogo. Então começa a ter uma identificação comigo, com a pessoa e com o meu jeito de atuar, né? No meu trabalho, eu sou muito bem-humorado, tenho uma leveza, né? Um bom humor, né? Compartilho um monte de memes, esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Isso sou eu, né? Isso faz parte da minha vocação. Mas a junção de todas essas partes não vão dar necessariamente no Jota, né? O Jota, ou seja, o Jota vai ser maior, vai ser o pai, vai ser são manifestações, vai ser, né? São manifestações. Então, quando a gente trabalha esse naufrágio da vocação, a gente primeiro tem que explicar isso, porque normalmente a pessoa fala isso, tá, mas isso dá dinheiro? Cara, a gente tá falando de vocação. Não é uma orientação de carreira. Né? Não é uma orientação de carreira, não estamos reposicionando você na carreira. Pode fazer parte da sua vocação, mas não estamos fazendo isso. Então a gente tem que fazer todo um trabalho para a pessoa começar a aprender a escutar. Então, o problema é uma desorientação. Um exercício. A pessoa está perdida. Entendeu? O sentido do perdido do Ortega Gasset é vocacional. Não tem nada para se segurar ali, né? Porque não tem uma referência. Que me parece, se eu estiver falando bobeira, você me corrija, onde entra a necessidade, depois do processo terapêutico, do processo educacional. Com certeza. Né? Eu queria que você comentasse conosco, Chico, o que é a educação? No sentido de conduzir para fora, filosoficamente falando, assim, sabe? Aí é perfeito, porque até se você pegar as leis da educação e base, etc e tal, e você vai lá, definição de educação. Então, não, é formar a pessoa para ser um cidadão, para não sei o quê. Cidadão crítico. Crítico, ou então profissional, útil para a sociedade. Marmota. Então, a etimologia é conduzir para fora. A pergunta óbvia é, para onde? Tem primeiro, de onde eu tô tirando? Então, primeiro é de você mesmo. O aspecto do autoconhecimento não se ensina na escola. E hoje em dia as famílias cada vez menos ajudam os filhos a se conhecerem. Então já começa a desorientação vital porque as pessoas não sabem quem elas são, minimamente. Quem só um parênteses aqui pra quem tá ouvindo. Ele tá falando da etimologia da palavra, né? Que é ex do ser, né? Do tiré. Que é conduzir pra fora. A educação te conduz pra fora. Primeiro de você mesmo, mas para isso você precisa se conhecer. E o pra fora vai até onde? Qual é o limite dessa educação? Pra onde que nós vamos? Pra fora, pro inferno. Pra fora. Pro naufrágio. Pra onde que eu vou? Entendeu? Então, a finalidade da educação determina qual a educação que você vai fornecer, você vai praticar. Então, o sentido que a gente trabalha é da formação da pessoa humana. No máximo que ela pode vir a chegar. É claro que daí eu preciso ter um conceito de pessoa humana. Nós somos cristãos. O nosso conceito máximo de pessoa humana é Jesus Cristo. Não estou falando que eu vou te olha, você vai fazer agora, você vai ser o cristão, você vai seguir. Não estamos falando disso. Estamos falando eu tenho que ter a finalidade lá no fundo. E quando eu olho para aquela finalidade, aquela pessoa que é o farol, ele me joga luz para eu saber como eu tenho que me conduzir em vários aspectos da minha vida, inclusive em termos de carreira. Jesus Cristo não veio ser coach. Qual a carreira que ele veio para ser? Ele não veio para ganhar dinheiro, ele não veio para ter fama, ele não veio nada. Ele é um naufrágio. Jesus Cristo é um naufrágio ambulante. Mas é por isso mesmo que ele é um naufrágio que ele mostra aquilo que é mais importante nessa vida. E aí, se a educação não forma pessoas inteiras, íntegras, em termos morais, etc e tal, ela é adestramento. Você está adestrando as pessoas para alguma coisa. Uma pessoa cidadã, cumpridora das leis, ela está adestrada para isso. Você se tornou um bom profissional, médico, engenheiro, etc. Você foi adestrado para isso. Tem a hora que você volta para casa sozinho. Tem a hora que você se aposenta. Quem você é? Sem o que você faz. O problema, o problema é exatamente esse. Você coloca a vocação só na base de um emprego, você coloca num papel social e todos esses dilemas morais pessoais você coloca no teu privado lá, né? Na tua casa, na tua religião, na terapia. Você vai tentar amenizar essas coisas, né? Mas você não vai integrar aquela pessoa que está em casa, aquele que vai se aposentar, você não vai integrar no seu trabalho. Porque o trabalho não permite, né? Você falou médico. Se eu defender isso aqui, eu perco meu emprego. Né? Eu, como psicólogo, se eu me posicionar de certa maneira, o conselho vai vir encher meu saco. Né? E assim por diante, né? Ou então até mesmo, se o cara lá é servidor público. É até interessante falar em naufrágio vocacional, porque os que mais sofrem são os servidores públicos. Eu já atendi um monte de servidor público que o sujeito tá muito ansioso, muito tenso, ele não consegue, desmotivado, insônia. Por quê? Porque não tem nada menos vocacional do que a maior parte dos trabalhos de servidor público. Que é você ir lá e ser um analista, que você fica lá. O ritmo de trabalho também não te dá essa ideia de conquista, não tem um perigo de ser demitido, então você começa a colocar a pessoa meio que batendo um cartão só. Então, quando a gente vai falar da vocação, é a tentativa de fazer com que a pessoa seja integrada,
né? Ela seja integrada. Para isso ela vai ter que se conhecer e ela vai ter que correr alguns riscos, vai ter que assumir alguns erros e também assumir algumas posturas da maturidade. E ela vai ter que integrar isso na vida dela. Se ela não integra na vida dela, vai ficar sempre nesse descompasso, né? O Chico, que, né, por muito tempo trabalhou como advogado e aí tentava por fora, isso daí teve um descompasso, teve uma crise. Sim. Eu sou formado em educação física, não tem nada mais... Nossa, nunca imaginei. Não, mas também não. Eu Nem também ele. não imagino. Nem eu. Meu pai não chegou e falou, filho, pare. Sabe? Jesus não tocou no meu coração. Ele falou, por favor. Mas enfim, quando eu tava lá em educação física, depois comecei a fazer a faculdade de psicologia e tudo mais, eu tava nesse descompasso, não conseguia ser integral. Por quê? Porque eu tinha que pagar as contas, então eu tinha que dar umas aulas aqui, tinha que... Enfim, já tive banda, esse tipo de coisa. Então, quando você vai vendo, a ideia do naufrágio da vocação, no nosso resgate do cara vocacionado, é conseguir fazer essa integração. Mesmo que seja para ele assumir que o que eu quero é ter uma família e eu quero sustentar a minha família, por isso eu aguento aquele trabalho chato. E tá tudo bem. Mas ele tem que reconhecer esse centro motivador dele, né? Vocês dois tiveram naufrágios. Nossa, meu Deus do céu. Aquele bug. Isso aí. É linguagem Pior neutra. que não vai nem cortar essa parte. Eu vou ficar na frente da Lara Brenner aqui. Meu Deus do céu. Até para aqui, Não, ó. na hora você já se corrigiu, Chega. nem vem. Então, vocês dois tiveram naufrágios. Ai, fugiu a palavra, vocacionais, né? Sim, Porque você sim. tá fazendo educação física e, cara, claramente não tem nada a ver com você. Assim, depois você partiu pra psicologia e você fez direito, né? Direito. Nessa época vocês já se conheciam, não nada a ver, porque não, acho que ainda são não. essas coincidências, são legais, né? Quando a gente conheceu, você já tinha fechado a Eu faculdade? já tinha. de psicologia? Já tinha. Não, Não, quando, no Instituto não, né? No Instituto eu tinha acabado de entrar. Quando eu comecei a ter aula particular foi em 2006. Foi no final de 2006, então eu já tinha terminado a educação física. Aí quando eu entrei em 2007 foi que aí a gente começou a se conhecer ali. E existe, assim, para cada tipo de naufrágio, um tipo de, sei lá, boia diferente? Ah, sim. É por isso que a gente tem mais de 1000 aulas dentro do nosso projeto. Literalmente, tá? A gente tem mais de 1000 Literalmente, mais de aulas 1000 dentro da aulas. confraria. Porque para cada naufrágio você tem que ter um tipo de São abordagem. só vocês dois, né, nessas 1000 aulas? São. Caramba! Só nós dois. Estamos fazendo 5 anos de projeto, inclusive hoje. Aham. Hoje é o aniversário dos É náufragos. uma Netflix. É muito mais aula que o Coffee. Virou Mais do dobro de aula do Coffee. Só que as aulas são mais curtas? Não. algumas sim, né? Ah, não, também Eu o Olavo lavo fazia sim. aula de 3 horas e 4. Obviamente. não bate o Mas lado, mais sim. curtas em sim, relação a sim. quê, né? Quantidade, Não, mas são para cada um você tem. Por exemplo, o naufrágio vocacional, ele já tem uma característica mais tipo, senta aqui, vamos esclarecer o que seja isso, perceba que tem que fazer tal coisa. E em geral, quando você começa a lidar com isso, a pessoa vai ter que no fundo é maturidade. No maturidade é um negócio muito mais de ordem tipo, checkbox, entendeu? Você fez isso, é mais prático, mais direto. Né? O total que a gente chama, ele não é um tipo de naufrágio. Talvez seja mais o momento em que você sente o naufrágio. É o momento do desespero, entendeu? É a hora que você recebeu aquela notícia que foi a derrota. Nessa hora, o náufrago total ele é o náufrago do desespero. Então você precisa acolher. Calma. A gente fala que o Relaxa. náufrago total não é um bingo, né? Você naufragou na maturidade, relacionamento e vocação. Não você é total. tudo. É a sensação de que desespero, perdeu tudo. né? De que perdeu tudo. Por conta disso. A impressão que eu tenho ouvindo náufrago, né, ou naufrágio, eu não sei se talvez seja pela palavra, o peso. Quando eu imagino também uma âncora, assim, eu sempre imagino algo depressivo. A minha correlação é tipo com depressão, já direto. Mas eu sei que não é isso, né? Quando você falou naufrágio total, eu já imaginei, o cara que tá em depressão. Mas não, às vezes é o cara que, sei lá, o cara acabou de perder um filho ali. Vai estar em depressão. Não, sim. Justamente. Mas sim, mas sim. assim, Sim, é uma consequência. não necessariamente é a depressão per se, sim, né? sim. Entendi uma tristeza. É que assim, como que a gente pensa um náufrago, né? O náufrago é uma situação interessante, porque é um sujeito que ele
perdeu tudo, né? Vamos pegar o Titanic, tá? Tá lá a Rose e o Jack. Vamos tirar a Rose, a vilã Só pra da ficar história. simbólico, né? Vamos tirar a Rose, a vilã da história, e bota o Jack em cima da moça porta. que dava pra ele e ela, pô, na mesma porta. aí Claro que Foi dava. provado cientificamente. Já que foi dava. Entendeu? provado cientificamente. Já tem foto de drone da porta E em cima com o simbólico, desenho né? dele. E é simbólica a porta, ela fechando a porta, deixando ele no gelo, dando um gelo. Isso é dar um gelo, tá, gente? Isso é dar um gelo em alguém, no crush. Aí o que acontece? Vamos pegar o Jack sem a Rose em cima da porta. Se você olha aquela situação, Deu você um fala, gelo cara, e ele morreu pra ela. Entendeu? é o Porra, verdadeiro tudo- cancelamento e bloco de verdade é esse. Virou um bloco, tô brincando. Chega! Quando você pega o Náufrago, você vê que ele perdeu praticamente tudo, né? Ou seja, tava num barco, tava indo pra algum lugar, mas ele não perdeu o essencial, que é a vida dele. Então mas ele também, assim, não perdeu o essencial, que é a vida dele, mas também a vida dele tá por um fio. Ele tem possibilidade de ir pra algum lugar, né? Mas se ele arriscar pro lado errado, ele morre no meio do caminho. Então o que a gente trabalha com essa coisa do naufrágio é você perdeu algo, mas você não perdeu tudo. Então enquanto a vida há esperança. Então o náufrago é esse. E às vezes o que é o mais interessante é que quando você passa por um naufrágio total, como o Chico estava falando, ele é excelente para dar uma peneira na sua vida. Quando passa por algum tipo de doença, dor, ou até separação, demissão, qualquer coisa do gênero, você vê que é como se fosse uma peneira. E muitas vezes é nessa hora que o cara fala, não, pera lá, Pega a morte de Ivan Illich. É um excelente caso, né? O livro do Tolstói. Quando o sujeito tá diante da morte inevitável, é que ele vai repensar a vida, coisa que ele nem repensou. Então, o que é interessante no nosso projeto, é muito parecido com o que o Frankl fala, né? Que o campo de concentração é péssimo, mas para algumas pessoas foi ótimo. Como a pessoa melhorou ali. Então, quando você fala do naufrágio, eu sei que tem esse peso, né? Ele pode te levar para o fundo, mas ele pode ser um purgativo na tua vida também, entendeu? Às vezes o filme do O Náufrago com o Tom Hanks, Isso. ele é muito bom pra isso, porque você vê que ele volta, né? E aí tem toda aquela opulência do jantar, o hotel, e ele prefere ficar naquilo tudo. Ele percebe um valor no que realmente interessa, né? E o filme termina com ele numa encruzilhada, né? Ele tá lá procurando pra entregar a única correspondência que ele não perdeu, e ele tá numa bifurcação, e um mapinha pra onde que eu vou agora. De certa maneira, tanto fazia pra onde ele ia, porque talvez o mais importante ele já tinha, que era ele mesmo, depois de ter passado por tudo aquilo. Sim. Então não há bem que você não tire de todo o mal. Então, às vezes o naufrágio é muito simples. Não passei na quinta tentativa do concurso, ou para entrar no vestibular de medicina. É um naufrágio, entendeu? Não interessa se é pequeno ou grande. Para você pode ser muito grande, ou às vezes você pode descobrir que é muito pequeno. E a tendência do naufrágio ele é para baixo. Né? O que importa não é para onde o naufrágio te leva, é o quanto você se debate para poder não deixar que vá para baixo. Né? E aí, em geral, e esse talvez seja a maior dificuldade das pessoas entenderem, você precisa de ajuda, você não sai sozinho. E aí é que abre a dimensão do naufrágio de relacionamento, que as pessoas acham que o naufrágio de relacionamento tem a ver só com o relacionamento que acabou, frustração, dor de corno. Não, o naufrágio de relacionamento ele envolve a vida como um todo, entendeu? Nós somos dois por causa disso, entendeu? A gente procurou e tudo mais. Há uma necessidade de você ter com quem contar, com quem trocar, com quem você... E relacionamento não enormes, necessariamente amoroso com o cônjuge, com as pessoas, né? Talvez um dos melhores cursos que a gente tem na confraria, que o Jota gravou, é como se relacionar com os pais na vida adulta. Como lidar com os pais na vida adulta. Que legal. É uma das coisas que mais ajuda as pessoas, porque as pessoas acham que o pai é sempre o pai, né? Nunca é uma pessoa. E você precisa ver a pessoa. Eu gravei o curso por causa disso, porque eu atendia e via muita gente se relacionando com o pai. Igual criança. Igual criança, e todas as teorias de psicologia colocam a relação de pai e filho como uma extensão, uma projeção da realidade infantil. Eu falei, não, cara, são dois adultos. Como é que você se relaciona com o pai? Né? Uma das coisas que eu falo é assim, primeira coisa, como é que é o nome do seu pai, Arthur? Vamos fazer aqui. Paulo. Então, às vezes, em vez de você pensar no pai, no teu pai, você pensa no Paulo. Quem foi o Paulo? O que o Paulo fez? Quando você conhece da história do Paulo. Quando você conhece do Paulo, o que o Paulo estava fazendo na sua idade? Como é que foi o Paulo quando conheceu a sua mãe? Como é que é isso? Porque uma coisa que eu falo é assim, muitos dos erros que você culpa seu pai, porque ele não te deu carinho, porque ele foi você tá cometendo o pior com seus filhos. Só que por ele ser o pai, né? Como diz o Henrique Cristo lá em Curitiba, meu pai. Né? Como tem essa ideia, você não consegue olhar pro Paulo e falar, cara, eu tô fazendo uma cagada aqui e você fez lá, como é que eu posso te culpar? Exato. Se eu só tô dando certo aqui por milagre, entende? Então, às vezes, tem essas questões. E
E a ideia é ser bem prática, né? No final eu falo sobre perdão, esse tipo de coisa, mas é um naufrágio de relacionamento. E é uma dica prática que ajuda demais. E a nossa intenção é essa, assim. É ser pontual. Ser pontual. Um dos conteúdos que as pessoas mais gostam da nossa página no Instagram é um destaque desapega que eu fiz. Né? São 2 destaques, né? Então, quem tá sofrendo do amor. E eu falo, bloquear é saudável. Quem enfia a faca não cura a ferida. Então, se você terminou com a pessoa, não é você que vai perguntar se tá tudo bem. Então, você bloqueia a pessoa, corta e separa. Eu falo essas coisas. Você vai comparar, né? Metáforas sangrentas. Não, o amor é violento. Então, assim, eu falo, né? Aquela experiência rica de detalhes, ela nunca vai ser comparada ao rascunho do cara que você acabou de conhecer. Então, você tem que dar tempo pro cara. Então, enfim, essas questões. Mas o mais importante, que é até um dos naufrágios que a gente percebe hoje em dia, é o naufrágio da amizade. Não ter com quem contar. Quantas vezes tem gente que chega no meu consultório, chega uma hora, o Chico também já teve isso com alguns alunos, tipo, você tá pagando pra um amigo, entendeu? A terapia foi há séculos atrás, entende? Então, essa questão do naufrágio do relacionamento é muito interessante, porque muitas vezes até a pessoa pode entender a maturidade, vocação, naufrágio total, mas ela, pela força da personalidade dela, ela quer subir sozinha pra falar pra todo mundo que conseguiu sozinho. É mais ou menos o exemplo que eu dou. Eu, né, sou músico autodidata, porque eu sou idiota. Eu podia ter tido aula na época, entende? Eu não desenvolvi muita coisa, por quê? Porque eu sou autodidata. Qual que é a graça disso? Por que eu não posso aprender? Vaidade, entendeu? Então, muitas vezes, o naufrágio dos relacionamentos, que, claro, a gente trabalha... Tem até um curso chamado Princípios e Fundamentos da Paquera e Azaração. Né? Que maravilhoso. Eu tive que desenhar... O marketing é bom. O marketing é muito bom. Eu tive que desenhar a disposição. O marqueteiro ali não naufraga, não. E daí o que acontece? Tem esses cursos, mas o principal é isso, assim. Você precisa ser ajudado e ter um ambiente que você possa falar. E com sorte, hoje, na confraria, uma das coisas mais interessantes é que a gente conseguiu criar uma confraria. Nos grupos do WhatsApp, tem o nosso número, né? Que eu lembro que o Eduardo Costa, que depois do Ícaro foi quem assumiu a nossa conta, a gente falou, queremos montar 4 grupos no WhatsApp, com a gente lá dentro. O nosso número vai estar lá dentro. E daí ele fala, meu Deus, vocês têm certeza do que vocês estão fazendo? Pode mandar. Então a gente tá lá. Então a pessoa pode marcar a gente, enfim, pode perguntar, pode mandar mensagem diretamente pra gente. E talvez seja a coisa mais curativa, né? Curativa que a gente fez. Não porque a gente tá lá, mas porque as pessoas se ajudam mutuamente. Então já teve casos históricos, assim, tipo, gente bêbado, mandando áudio, porque tinha sido de 11h30 da noite, do Jota chamar, peraí, vem cá, conversa, fala com não sei quem, fala com alguém, os outros ajudam, o pessoal vai se conhecendo, vão criando vínculos, amizades, grupos paralelos vão surgindo, porque as pessoas vão se encontrando e se ajudando mutuamente. Caramba, que legal. E a gente sempre volta para esse curso Paquera e Azaração, é o tanto que a gente reconhece o tamanho do problema humano que a gente vive. As pessoas não sabem mais se quer fazer uma paquera, vamos dizer assim. Fazer um curso desse parece coisa... Você engana a trouxa. Eu recebi várias críticas. Os caras agora estão vendendo esse absurdo. Falei, pra você, seu corno, é o curso. Não, a quantidade de pessoas que me conheceu que não sabem como ter o mínimo relacionamento para começar um relacionamento. Saíram 4 namoros nesse curso em uma semana. Caramba! Tem uma aula que eu coloquei lá, Fofo é ursinho de pelúcia, que eu falo sobre homens fofos. Os caras falam, puta, é verdade, Jota, eu vou lá. E foram. E foi e deu. A gente encontrou uma confrade aqui, por sinal. Assistiu. Tá trabalhando. Primeiro dia, né? Isabela Rezende, trabalha com a Isabela gente também. Sim. A Isabela conheceu o noivo no nosso evento. Aqui vai casar. Que legal. Vai casar. Que bacana. Então, a gente percebe, né, que vocês promovem bastante esse encontro dos seguidores. Quando vocês falam de naufrágios também amorosos e tal. Já houve algum caso aí de casamento por conta dessa... Alguns, cara. Conta aí uns casos aí. O melhor caso, Chico, que aconteceu no nosso último Lovecast. Não lembra. O que aconteceu? A gente, de vez em quando, faz os Tinder. A gente não acreditava muito no Tinder, né? Esse Tinder de Instagram. Tinder, coloca o nome, a idade, cidade. Sim. Sabia que lembrava mais. Aí o que acontece? As pessoas vão se like, se conversa, a gente só fica zoando, né? Porque é bom ser os náufragos, a gente fica zoando, tá todo mundo vai naufragar mesmo. Então, se der errado, deu errado. Gente. Daqui não passa. Não prometemos nada, tá? Aí se conheceram, começaram a namorar. E aí, num podcast do Dia dos Namorados, a gente faz o Lovecast, as pessoas entram ao vivo
para se venderem, estão solteiras. E a gente analisa o perfil. A gente analisa o perfil. A pessoa manda o perfil. As pessoas mandam o perfil, a gente analisa, ou a pessoa entra, a gente faz perguntas e vende o peixe do cara porque ele entrou, viu? Ou entra para fazer declaração. No nosso último Lovecast, o sujeito entrou, falou, conheci ela aqui, né, no Tinder de vocês, então, e hoje ajoelhou e pediu ao vivaço no nosso podcast a namorada em casamento. Gente, que bacana. Ela disse sim? Disse sim. Não, a gente ia ser um puta de um naufrágio. A gente volta e meia convidado pra casamento, ser padrinho, inclusive, de pessoas que se conhecerem e vão casar. E a gente tem talvez pra mim, se o Náufragos acabasse, eu daria por fomos bem-sucedidos, porque acho que... Se os náufragos naufragassem. Porque talvez tenha sido o primeiro Tinder, eu não sei. Nós tínhamos uma confrade, que era a Sara, e a gente precisava, na época a gente criou o Tinder e falou, vamos fazer salas no Instagram, que dá pra fazer bate-papo, e no WhatsApp também, né? No WhatsApp, foi no WhatsApp. Assim, a gente precisa de alguém que cuide, né? Eu falei, precisamos de um carioca. Porque é só cariocas pra fazer essas... E a Sara, ela Não foi entendi. Eu não entendeu, mas a Sara foi e era a Sara e o Bernardo. 2 cariocas na época. E eles eram ali meio que administradores, né, do grupo e tudo mais. E se conheceram naquilo ali, se deram uma chance. E era um casal que você nunca diria que funcionaria, porque ela é uma elfa de uns 2 metros de altura e o Bernardo de uns 50. É engraçado você ver as fotos deles. Começaram a namorar, casaram, né? E morreram juntos. Eles morreram na tragédia de Petrópolis. A casa deles foi levada. E antes de morrer, a Sara estava no grupo, porque ela é assistente de saúde, que tinha que ajudar. E ela estava na casa com o Bernardo, falando, gente, não consigo sair daqui, porque eu preciso de ajudar e não sei o que. A última mensagem que ela nos mandou no grupo foi, vou rezar, porque se eu morrer, Maria me leva. E a gente não teve mais notícia dela. Aí depois de uns dias, descobriram o corpo dos dois, que haviam sido mortos. Então, eu considero pra mim, os náufragos pra mim, entendeu? Não, todos, isso pra mim é a coisa mais... E a mais Sara escreveu antes, não, graças a Deus, confessei ontem, é isso aí, gente. Tá, e a gente faz estudos de caso na confraria dos confrades, eles mandam casos. E a Sara, que era carioca, ela mandou 2. E a gente fez os dois estudos de caso dela e tal, e ajudou um monte de gente, ela sempre ajudou nos grupos, desde o primeiro momento. Foi eu sempre digo que ela, o confrade quase que a número 1 ali, porque fez acontecer. E aí ela faleceu agora e a gente vai fazer. Primeiro, vou fazer aqui mesmo. A gente vai fazer um terceiro estudo de caso dela dentro da confraria, que é o fechamento, porque é um caso de resgate. Pra mim, é um caso de resgate completo, entendeu? E ela era bem perdida na vida dela. A Sara teve histórico de tudo quanto é pouco. Várias religiões, uma bagunça. Era O Bernardo, eu cheguei até a atender um Bernardo um tempo, assim, o Piá teve crise vocacional, saiu, conheceu a Sara, tava na luta, os dois estavam na luta, estavam tentando engravidar. E se encontraram ali, sabe? Foi bem, a gente sabendo que era elfo. O Bernardo era teu paciente, eu atendia a Sara fazer a orientação, a gente era muito próximos mesmo. Quando aconteceu isso, foi... Porque tinha mensagem da Sara ali, tipo, 6:05, tinha mensagem da Sara, e daí Sara, a gente marcava a Sara e 3 dias depois... E até, eu não sei o quanto que isso vai ser, né? Porque daí, quando ela fez isso, na minha coluna da Gazeta, eu fiz uma coluna com esse título. Se eu morrer, Maria me leva. E aí, acho que por causa da coluna, muitos padres, bispos e tudo mais, então ela ficou bem conhecida e isso é usado com vários exemplos em várias palavras. Então, é uma história de vocação que está acontecendo depois que morreu. Ela tá fazendo mais do que ela imagina. Deles e de vocês. E nossa. Sinceramente. E ó, galera, vocês que estão curtindo aqui o papo, né? Lembrando que agora o Conversa Paralela é toda terça e quinta às 20 horas. Já não deixa de compartilhar com seus amigos, já deixa o seu like aí, já vai comentando, que isso ajuda muito a divulgar aqui o nosso trabalho, a gente trazer cada vez pessoas legais aí pra conversar. Queria lembrar rapidamente com vocês que 25 de agosto estreia A Guerra do Imaginário, uma jornada de Chesterton, Lewis e Tolkien. Não deixe de se inscrever, vocês estão concorrendo a kits aí específicos desses 3 autores, é só escolher o kit lá e participar do sorteio, né? A gente já vai divulgar. E se você se inscreve também para o evento de abertura do A Guerra do Imaginário, o link tá na descrição. Vamos continuar aqui, Lara? Meninos, vocês usam muito a teoria das 12 camadas, né? Da personalidade, teoria dos temperamentos. De que maneira que...
Eu vou fazer um desafio impossível, mas vai que vocês dão conta. Se der para explicar brevemente o que são as 12 camadas da personalidade do professor Olavo e como que vocês usam isso como uma ferramenta, se é que posso chamar assim. Isso é um problema de camada 3. o Olavo criou a teoria, né, das 12 camadas, em que ele fez uma tentativa de... É um esboço de uma teoria. Um esboço, né? Não de dá teoria. Pra dizer que ele chegou a teorizar. Mas tanto que o Olavo tem o próprio Olavo tem umas 3 versões da mesma teoria, enfim, né? 2, 3, enfim. Eu achava que era só um artigo. Eu só li um artigo. Então, tem um artigo, mas no curso de psicologia que eu fui em 2009, ele faz uma nova interpretação. Então, é uma teoria que está em aberto, né? Tanto que até hoje os alunos continuam fazendo as interpretações e uso. Então, é uma tentativa de mostrar as fases, né? E como funciona a formação de uma personalidade integrada. Uma visão total da personalidade do ser humano. E isso tem 12 etapas, ele coloca como 12 etapas, né? E cada etapa dessa vai ter o seu drama, vai ter a sua importância na vida da pessoa, a sua dor, né? E vai gerar um certo tipo de tensão em que o sujeito vai estar encontrado, vamos dizer assim. Até a camada 8 é mais ou menos uma personalidade comum, vamos dizer, né? A pessoa chega lá... É fácil de você enxergar, né? Porque é quase como se fosse cronologicamente. É mais fácil enxergar até a camada 8. Da 9 até a 12 já tem uma complicação um pouco maior. Já um pouco mais diferenciado o assunto, o tema que o Olavo trata. Mas a ideia é essa dele, né? Então é você tentar pegar todos os aspectos da vida de alguém e mostrar ele em sequência ou como que eles se dialogam, né? É nesse sentido, assim. Mesmo. Na confraria, a gente tem, né? O Chico gravou um tempo atrás o curso Naufrágio nas 12 Camadas da Personalidade, exatamente porque essa teoria a gente enxergou como... Tem várias questões ali que dá ela pra pode ser vista de várias formas. Uma das nossas confrades, até mandar um abraço pra Viviane, ela falou: a teoria das 12 camadas é como se fossem as 7 notas musicais, em que você pode tocar na sequência ou você pode rearranjar, mas são de várias maneiras. São vários pontos em que você consegue enxergar, né? Porque tem uma coisa que o pessoal acha que é uma teoria acabada, um artigo de jornal, mas na verdade a teoria das 12 camadas é fruto de um estudo do Olavo chamado astrocaracterologia. Vem da época que o Olavo lidava com astrologia e estava numa transição para filosofia. E ele fez curso com turmas em São Paulo e no Rio. E nesse curso da astrocaracterologia, que era uma proposta dele de tentar fazer uma prova científica que a astrologia funcionava, ele fez lá uma série de reduções simbólicas e tudo mais. E a astrocaracterologia era uma tentativa de comparar o mapa natal das pessoas, que é uma foto do céu, né, no instante que você nasceu, tirado do lugar que você nasceu, com várias tipologias psicológicas, para ver se encaixava, né, o simbolismo com... Então ele foi dando várias aulas de várias tipologias. Então ele fala, passa pelo Freud, passa pelo Jung, passa pelo Adam, passa por todos. Só um parênteses, para psicólogo, né, ter essas apostilas, assim, eu lembro que eu estudei, né, tem as apostilas, interessantíssimo, porque é o Olavo falando de várias dando aula para teorias, cada uma delas. Dando aula para cada uma delas e mostrando o quanto elas não dão conta da personalidade inteira. Freud, ele explica o cada Freud, um ele lida fala, com uma parte do ser humano. O Freud lida com um pedaço que, existe, mas isso é limitado. O Frankl também lida com uma parte, mas é uma outra coisa. Mas o ser humano por inteiro, quem é que lida? Não tinha. Então ele foi construindo essa astrocaracterologia, que é o que faz parte da camada 1, para quem tem acesso ao PDF. Esse PDF original não é um artigo de jornal, é uma transcrição, uma parte da transcrição de uma aula, porque no curso do curso, ele foi então arrumando essas tipologias numa visão total do ser humano, em que cada tipologia se encaixava no que ele chamou de camadas da personalidade. Né? E nesse sentido ele fez 12, porque são 12 ele está usando o simbolismo astrológico, né? Porque ele 12 porque ele descobriu que é 12. Não, ele está usando o simbolismo para definir aquilo dali. E aí ele construiu o primeiro esboço de um desenvolvimento da personalidade que você pode olhar de uma forma sequencial, como se fossem etapas da vida que você tem que vencer, e dá para você ver, e faz sentido em alguns aspectos, mas não para todas as camadas. Né? A camada 1, por exemplo, você não nasceu com ela. E aí, em geral, as pessoas dão por pressuposto que vocês sabem do que se trata e toca o barco adiante. As camadas ditas superiores, se você colocar no sentido cronológico, você vai entrar numa confusão gigantesca. Porque se você botar a camada 12 como sendo o destino último do ser humano só depois da 11, você precisa ser Napoleão para querer salvar a tua alma. Não vai funcionar. A Torre de Babel, né? Você sobe até lá em cima, bate na porta de Deus e fala, agora eu vou entrar. Então a forma que a gente fez foi basicamente assim, a gente trabalha as 12 camadas simplesmente olhando, se a 12 é a última, o que acontece se eu olhar para a 12 como um farol para todas as outras? E daí eu fazia isso, o naufrágio das 12 camadas é que se você
cortar o ser humano por inteiro, você vai transformar o ser humano como se estivesse jogando um videogame, entendeu? E você vai agora eu vou lidar com a camada 4. Tem que acender em tem que ir subindo os degrauzinhos. E uma vez que subiu, não é desce, assim que funciona. Enfim, e aí traz uma série de problemas de ordem psicológica para a pessoa. Sim. Porque você vai construindo um ego só nessa. Você vai construindo um ego muito forte, que dá conta da vida, que parece muito maduro, etc. A gente fez, inclusive, um vídeo, tem um vídeo no Insight BP. Sim. Disponível no YouTube, né? A gente mostra ali, né, o que é essa teoria das 12 camadas e tal, né? O Vitor Lúcio, inclusive, que apresenta. Um abraço aí pro Vitor Lúcio. E é engraçado porque no final ele pergunta: e você, em qual camada você tá? Aquela coisa mais pra galera comentar, né? Gerar um hype ali e tal. Sim. Aí você vê, tem uns tiozão, umas tiazinhas lá, tipo... Passei pela minha vida aqui, graças a Deus já estou na 12ª. Eu falei, gente, acho que você não entendeu o vídeo. Assim. Não entendeu nada. E esse é o problema, porque você não está numa camada. Se são camadas da personalidade, todas estão em você, em alguma medida. Algumas você pode estar completamente ignorando, mas tá ali. Entendeu? Tá ali. Então, por exemplo, sei lá, camada 8 é a camada lá do fim da vida, né? Que você olha para a perspectiva da morte. Se você pegar com 18 anos, você receber uma notícia que você vai morrer em 6 meses, você acha que a tua camada 8 não despertou nessa hora? É o que a gente Antes fala de você chegar na 5. Então, botar essa coisa do estar e estar aqui, você vai, na verdade, você vai engessar essas camadas e você vai acabar se perdendo no meio do processo. Uma coisa que eu tiro sarro, o cara tá na camada 9, executando lá, né, vários valores universais. Salvando o Brasil. Levou um chifre, meu amigo. Ele caiu Eu ia 4. falar isso agora, só que eu achei que ia ficar deselegante. Não, mas é isso que eu te Não, falo. perfeito. O cara cai na 4. Por que ela não me ama? Por que ela me traiu? Isso vai estar com a camada 4. Né? Quando o cara, né, o sujeito pode estar realizando os maiores feitos. Se ele chega em casa, vai querer um chameio com a mulher nega, o cara fala, porra, velho, caralho, as coisas que eu faço. Ele entra num nível de, entre aspas, mimimi. Mas o quê? É um mimimi que cabe ali, né? Faz sentido, assim. Porra, mas você não vai reclamar. Ou então o sujeito, né? O camada 6, que é mais a camada prática, da questão do valor, de dinheiro, de conquista da vida prática. Pá, a gente tá aqui falando de vocação, coisa e tal. E se a gente descobre que, sei lá, tem um rombo nos náufragos, a gente vai ter que fazer dinheiro. É um problema de camada 6. Mesmo que eu tiver lá em cima. Quando o Padre Pio... Vamos pegar o exemplo do Padre Pio, que ousadia. Construiu o hospital. Quando o Padre Pio construiu o hospital, ele tinha um problema de camada 6. Ele precisava de dinheiro. Como eu vou fazer isso? Então, ou pelo menos assim, nas supervisões que eu faço, a gente trabalha todo mês uma camada. Eu falo para eles, olha, a gente tem que ver, pelo menos eu trabalho como as camadas sendo pontos e temas da vida da pessoa em que eles podem entrar em tensão a qualquer momento. Quando eu tive 8 pedras no rim de 2019 para 20, né? 8 pedras é brabo. Psicólogos podem analisar o quanto vocês quiserem. O que acontece? Vocês são problema camada 2. Meu pai tem pedra no rim, meu irmão tem pedra no rim, meu avô tem pedra no rim. Ou seja, não é uma questão que eu tive que lidar ali. É uma questão mínima? Mas é uma questão. Então, quando a gente trabalha muito essa questão de quais são as tensões entre essas camadas. Claro que pode acontecer de um sujeito estar, na hora que tem 2 camadas, ele sempre tende a uma, né? O pessoal fala muito da camada 4. Sempre quando tem alguma camada, ele vai tender à parte do, eu fui abandonado. Tudo bem. Mas sempre vai ter essas tensões, como disse o Chico. Uma criança de 4 anos, ela pode entrar em contato com a camada 8 de forma brutal. Entende? Não vai ter, talvez, a compreensão de um adulto, mas a camada 8 já está ali e já vai fazer uma diferença. Né? E o naufrágio vem justamente, talvez, de uma visão muito, muito fechada. Porque, por exemplo, a camada 4, né? Ninguém quer estar na camada 4. Ninguém quer ser camada 4, aquela coisa toda. Quando você está num sofrimento de ordem emocional, seja a causa que for, se você desprezar a camada 4, você simplesmente está tentando fugir do sofrimento. Você está fugindo da dor. Isso é a coisa mais idiota que você possa fazer, porque você não está resolvendo. Sofrer faz parte da vida, entendeu? Então, ou se você bota a banca, né? Não, ok, me traiu, mas eu vou fazer outra coisa. O cara bota uma banca que ele não tem. Sacode a poeira, dá volta por cima. Não sei o quê. Porque aí qualquer sinal de sofrimento dos outros, as pessoas desprezam. Então tem muita gente que está com depressão, e uma pessoa com depressão não consegue levantar da cama. Como é que você quer começar a culpá-la por um monte de coisa? Por como é que você não está trabalhando? Como é que você não está fazendo tal coisa? Essa pessoa precisa de cuidado, precisa de ajuda. Então, se você botar, saia daí, porque isso é camada 4, não só você não está ajudando, como você está botando uma pedra em cima de um náufrago. Aí essa pessoa vai afundar. E aí se você bota essa coisa, não, minha vida está difícil, eu tenho que passar pela camada 5, eu tenho que ganhar respeito por mim mesmo, eu tenho que pagar e tudo mais. Conheço vários casos, a pessoa vai indo. E ela não olha pro lado.
Entendeu? Ela entrou no modo egoísta, vou fazer o meu, e lá na frente é que ela olha pra trás e, eita, cara, eu não tenho um amigo aqui na minha vida. Aí ela começa a sofrer. E o sofrimento é do quê? É da camada 4. Não, camada 4 eu já passei. Como é que eu for? O naufrágio de relacionamento vem às vezes disso, né? Vem A pessoa se vê como autossuficiente. E não reconhece que tudo na vida que ela quer é um amorzinho. Porque a gente fala. Então a nossa... São os MG-Tol. Isso aí. Cara, isso aí... Vixe, Maria. O cara quer maravilha. transformar num camada 9, que é uma ideologia, uma parada Agora não que... é todo mundo que quer ser resgatado com essas boias, não, né? Não. O pior náufrago O cara quer continuar lá se debatendo na água. Ixi, isso aí. E que vocês não podem fazer nada, né? Se você joga uma boia e Mas aí o cara sabe, ela com a né? boia. Porque tem o cara que nem sabe. Tem um cara que não sabe. Esse ainda tem Agora- esperança. Agora tem o cara que sabe que tá num naufrágio ali, né? Numa frustração e ainda assim ele recusa a O que boia. acontece é que por nós termos conseguido, não foi nenhum mérito nosso, mas a gente conseguiu criar uma comunidade, a gente vê várias pessoas. A Sara mesmo que o Chico falou, durante muito tempo no processo de resgate dela, vamos dizer assim, completamente fechada, e fazendo ainda, reconfirmando as atitudes erradas e voltando. Mas não fazendo errado. saía de lá também. Não saía de lá. E uma coisa que eu e o Chico, a gente tem, e é natural nossa, dificilmente a gente é o cara que vai chegar, porra, que cacete, você continua nessa merda. Dificilmente. Eu não faço isso no meu consultório, né? Eu não consigo ser o psicólogo linha dura, tanto que na verdade, eu tiro sarro, né? Eu brinco com o paciente, não é um deboche, mas eu uso muito do humor. E a gente usa muito disso. Então, às vezes, a pessoa tá lá, né? A gente vê, nem a gente vê, às vezes as pessoas vêm nos informar. Pô, fulano tá lá. A gente vai ver e fala, cara, cada um tem seu processo, entendeu? Quando eu tava naufragado pra cacete, várias pessoas tentaram me avisar e eu não escutei. Mas um dia, quando eu percebi a cagada, entende? Eu olhei e falei, porra, tava todo mundo certo, né? Então, tem gente que não quer ser resgatado. Tem os casos extremos de pessoas que não querem ser resgatadas e realmente não se permite ser resgatado. E aí é um dos náufragos mais tristes que existem. É aquele que, assim, Solitário. é quase como aquele que tá lá se debatendo. Você fala, cara, tem uma boia, eu não preciso. Eu não tô naufragado. Você fala, mas você tá na água, cara. Não, esse aqui é meu navio. Isso é um pedaço de pau, entendeu? É a porta não, mas do é meu. Titanic. Se não fosse uma porta, isso aqui é meu, né? Um pedaço de iceberg. Tem gente que é assim. Esse é o mais triste, porque daí você olha e fala, cara, mas só pega uma boinha. Eu vou deixar do teu lado aqui. Não precisa! Sabe? Esse é o pior. Acho que tem dois tipos aí. Eu pensei que você ia falar, tem duas pessoas, você, fulano, e você, ciclano. Que estão lá. Não, é que tem assim, a gente tem, sei lá quantos, 200 e tantos podcasts, um monte de material disponível, fora os da nossa confraria, que a gente sempre vê assim como boias que a gente tá jogando ao mar e a gente não sabe quem é que vai se agarrar nelas. Então, essa pessoa que não quer a boia, a gente não fica nem conhecendo. Elas acabam não pegando as nossas boias, então não tem o que fazer. Eu gosto da imagem daquele que pega a boia e que daí depois recusa o resgate. Que tem muita gente que acaba fazendo. Você chegou e tudo mais, mas daí na hora que você tem que... Não vai. Pro trabalho, né, que é muito sofrido de ver isso, as pessoas, a pessoa reconhece, etc., mas não dá os passos. Eu uso a parábola do bom samaritano, entendeu? A gente tenta ser o bom samaritano que está passando pela estrada, viu a pessoa ferida e tenta resgatar. Na parábola, o ferido quer ser ajudado e por isso ele consegue levar para pensão, deixa um dinheiro e depois na volta ele vê se está tudo bem. Sim. Se você passa por um ferido, o ferido não quer levantar, o que você pode fazer? Você segue na tua estrada e você vai passar por aquela estrada de novo. Todas as vezes que você passar, você oferece a mão. O que você não pode é sentar ali com o... Pode deixar que eu já pego. Tô oferecendo a mão aqui. Obrigado. O que não dá para você fazer é sentar junto com a pessoa e ficar se ferindo junto com ela. Não dá para você fazer isso, porque senão você deixa você se torna também um ferido que vai precisar de ajuda de outros. Então você oferece a mão, se a pessoa recusa, ok, recusou, volta, vai e volta, você vai e volta, você vai e volta, você vai e volta. Tem algo que assim, você não desiste de ninguém, né? Mas você não pode obrigar as pessoas a não desistirem de você. Exato. Meninos, nossa, eu agora tô falando meninos, parece que eu acho que eles são tão homens, assim, e tão maduros. Mas Cara, eles são jovens também. É muito comum chamar a gente de meninos, né? Muito Mas bom. na verdade vocês são muito jovens, vocês são senhores, ia ficar meio estranho. Me correu um negócio aqui, eu acho que eu tô errada, mas eu vou perguntar, porque talvez seja a dúvida de outras pessoas. As pessoas sempre sofreram em todos os tempos, em todos os lugares. O sofrimento é uma condição inerente ao ser humano.
Mas nós vivemos hoje tempos que são muito fáceis do ponto de vista do conforto, assim, na pirâmide de Maslow, acho que nós estamos sofrendo aqueles sofrimentos mais... A gente já passou, assim, pelas coisas mais básicas, comida e tal. A gente tem muito mais problema de obesidade do que problema de inanição, de fome, exatamente. E aí existe aquele ditado, que o Wi-Fi né? não pega. Exato. Esse é o sofrimento, né? O Wi-Fi não paga, a pessoa fica ansiosa. E aí, há aquele ditado, né? Que eu até nem sei qual que é a origem, de tempos fáceis geram pessoas fracas geram tempos difíceis geram pessoas fortes. Teoricamente, a gente vive tempos fáceis hoje, né? Então, os grandes problemas das pessoas, na verdade, nem seriam problemas há um tempo. Vocês acham que, vocês já acompanharam tantas pessoas, que uma pessoa se desenvolve, ou pelo menos que ela tem mais chance de se mover, desenvolver sua personalidade, se ela estiver imersa em problemas reais e que, ao mesmo tempo, para uma pessoa que tem só essas probleminhas do cotidiano, tipo assim, tem que fazer um cirurgia, tipo eu tirei uma hérnia. Na época, parecia que eu tava no olho do furacão, assim, mas não foi, sabe? E aí, às vezes falta um dinheiro aqui, mas logo você já consegue, aí te dá uma fome, você vai lá. São pequenas coisas. Você acha que a pessoa tem menos possibilidade de se desenvolver e amadurecer, havendo menos problemas? Ou não? O que é a vida? Eu me fiz clara? Fez sentido? Fez uma pergunta excelente, assim. Eu acredito que... Como que eu posso dizer? É difícil essa pergunta porque a gente não consegue... Como é que você faz com uma pessoa que tem todo o conforto? Como é que você faz para ela ter dificuldade? Você, né, entende? Essa é uma dificuldade hoje. Como é que você faz para pegar, sei lá, um adolescente, alguém que tá lá no sofá? Isso. Eu perguntei porque eu fui professora de adolescente. Exatamente isso. E aí, como é que você faz para chegar pro cara e falar, você precisa fazer coisas difíceis para amadurecer? O cara fala, por quê? Tanto que uma das maiores dificuldades que eu vejo para resgatar é o sujeito rico. O rico, a gente até fala, o rico tem o maior naufrágio vocacional, porque qualquer coisa que ele quer, que ele acha que é a vocação dele, ele consegue executar. Acho que eu sou cozinheiro. Daí ele faz lá le cordon bleu. Ele faz qualquer coisa. Então aí tem um problema, né? Então, nessa pergunta, tem essa questão, assim, será que a gente consegue dificultar a vida de quem é fácil, né? A questão que eu acho hoje em dia tem muitas formas de você se perder e se anestesiar. Né? Eu acho que hoje tem uma facilidade muito grande de você acabar mesmo por causa de uma certa homogeneidade da sociedade e uma coisa meio sem personalidade. Zumbi. É Walking Dead mesmo, assim. Por sinal, tem clube do seriado na conferência, a gente fala sobre isso. A questão, assim, é muito fácil você acabar se perdendo e você não ficar se incomodando, porque a dificuldade, esses dilemas, esses grandes dilemas, o sujeito ele também tem que perceber isso. Quando o Chico falou que teve crise com 17 anos, ele tinha que ter 17 anos e reconhecer a crise e ver que aquilo é crise. Ele podia olhar e falar, tá igual, né? Todo mundo tá passando por isso, deve ser idiotice da minha parte. Mas eu acredito que o sofrimento pode amadurecer as pessoas, né? Agora, hoje em dia, a gente tem essa dificuldade porque não tem como falsear um sofrimento real. Não tem como. Para pessoas assim, quando a gente jogava futebol na escola, sempre tinha alguém que não sabia jogar, do time adversário, você desce, a natureza cuida. A vida vai trazer o sofrimento. É absolutamente impossível que alguém não passe por um sofrimento na vida. Enquanto isso não acontece, e quando isso vem, aí a pessoa vai se sentir náufrago e ela vai acabar tendo que procurar algum tipo de ajuda, mesmo que ela não perceba que é isso que ela está fazendo, mas ela vai, ainda que seja uma fuga da dor. Mas enquanto isso não acontece, o máximo que você pode colocar para essas pessoas é trabalhar porque normalmente essas pessoas elas sentem muito tédio. Como elas não sofrem, tudo é muito fácil, né? Tudo enjoa muito rapidamente. Então é a coisa da distração, etc, etc, etc. O que dá para você fazer com essas pessoas é que, em geral, elas estão sempre procurando alguma coisa para dar uma sensação de realização maior do que aquilo que elas têm. A gente volta para o sentido do Ortega. Tem sempre essa insatisfação que está acontecendo ali. É pela insatisfação que você consegue chegar nessa pessoa. E aí você vai tentar trabalhar no sentido do imaginário, despertar o desejo dela por uma vida mais concreta e mais real e não tão segura. Por isso que a gente trabalha o Walking Dead, é um dos primeiros que a gente começou a fazer, porque o Walking Dead é uma belíssima metáfora do que aconteceria se o nosso mundo perfeitamente burguês e confortável acabasse de uma hora para outra. Na primeira temporada daquele seriado, aquelas pessoas estão histéricas sem saber o que fazer e com probleminhas de ordem muito banais.
Aos poucos eles vão percebendo que, cara, ou a gente sobrevive, ou não tem nem o que discutir aqui. Eles começam a ganhar uma certa casca, uma certa fortaleza, porque eles começam a enfrentar as circunstâncias do sofrimento que eles estão vivendo. Chega uma altura que os zumbis parecem filme de terror. Chega no meio da segunda ou terceira temporada, o zumbi virou um cachorro do mato. O problema é o próprio ser humano que é bicho do homem ali no seriado. É ótimo, imaginativamente falando, justamente porque o maior medo, e aí é o sofrimento dessa pessoa, o maior medo é ela perder tudo. E ela não sabe lidar com esse medo. Ela não sabe lidar com esse medo. Ela vai fazer de tudo para não lidar com esse. Imaginativamente falando, você consegue trabalhar com essa pessoa. Mas aí vai ser num outro contexto, onde você vai trabalhar. Baita desafio. É um baita. Você vai ter que 1000 voltas. E no final das contas, no meio do caminho, se essa pessoa tem uma doença, alguém morreu perto dela, ela perdeu alguns milhões, sei lá, aí ela abriu. Agora, entendeu? Chico, pegando esse gancho do Walking Dead que você falou, vocês fazem muito isso, né? Vocês pegam elementos da cultura pop, né? Vocês pegam toda essa cultura que a gente tá inserido, né? E vocês falam dos naufrágios através disso. Mas eu quero rebater essa pra vocês. Vocês não acham que justamente essa nossa cultura, ela não reforça esses naufrágios? Como é que vocês utilizam isso pra, de repente... Eu acho assim, a gente tem que encontrar na cultura expressões dos naufrágios. Porque, enfim, é difícil a gente encontrar um filme atrativo, alguma coisa cultural que não tenha uma atenção. Que não tenha uma jornada do herói, que não tenha uma história de superação, um pé na bunda, né? Música, sei lá, né? Música de sertanejo raiz. Tem um drama do cara que foi deixado. Você pega a cultura, tem algum tipo de relato de algum naufrágio. Aí o que acontece, pelo menos o que a gente faz, ou a gente pega um caso como é o Walking Dead, que é um retrato muito bom, uma expressão muito interessante, e fala, ou a gente pega algum retrato que finge ser uma expressão muito interessante e a gente critica aquilo. Um exemplo clássico é o nosso podcast do Into the Wild, né? Que a gente olha e fala assim, todo mundo gosta daquele filme, por quê? Porque ninguém tem coragem de fazer o que o Pia faz. Mas aquele Pia é um idiota, entendeu? Ele sai da casa dele, queima dinheiro, vai pro meio do meio do Alasca... Pra dormir dentro de um ônibus. Nossa, finalmente alguém falou isso. Porque eu assisti aquele filme também e eu falei, cara... E é uma história real, né? É a história real. Mas a conclusão é ótima. Eu odeio a sociedade. E você tá dormindo dentro de um ônibus, cara. Aí não sabe nem matar um bicho. Fala, mas que despreparo, velho. Até pra ser hippie no meio do Alasca. Aí quando ele quer ir embora, nossa, tem a alta da água. Você fala... Aquele filme ele devia ser trabalhado em aulas de geografia. Assim, tipo, o que geografia serve? Pra isso aqui, você não morrer igual um idiota. Ele vai comer a plantinha lá, biologia, come a planta errada. Fala, puta que pariu, meu amigo, isso é questão de vida ou morte. Você é um náufrago, cara. Então, assim, a gente pega um filme desse e fala, por que as pessoas gostam? Porque ele faz um ato corajoso e parece que ele tem uma grande bravata até com os pais. Seu pai é idiota. É cult, mas ele queima todos os relacionamentos no meio do caminho. Tem gente que quer adotar ele. Tem uma menina que ele podia casar. Ele podia parar com aquela idiotice no meio do caminho e falar, ok, a minha ideia de ir para o Alasca, na verdade, era para encontrar uma nova vida. Não, ele teimosamente vai até o Alasca e faz isso. Então, quando a gente fala isso, o que acontece? Às vezes as pessoas olham e falam, cara, puta, é isso aí. Igual toda a reação agora. Putz, isso é verdade. Ou seja, ok você ter, ok você ter a coragem de sair da sua família, o seu ímpeto, não querer depender do pai, ou então, não dá. E assim, tem muitos filmes que não mostram nem aquele pai. A gente nem tem dado no filme pra ver se ele é realmente o maior cuzão da vida, entendeu? Sim. Então, assim, ok, mas vamos dizer que sim, né? Ele tudo bem você querer sair de casa, legal. É um movimento da maturidade, exige isso. Mas não dessa forma e não com esse resultado. A maturidade costuma ser o quê? Você tem um ímpeto. E aí você vai adequando com um pouco de prudência. No caso dele, foi idiota, entende? Então é nesse sentido. Os filmes que reforçam... Como a gente fez análise hilária de 50 Tons de Cinza. A gente fala, cara, 50 Tons não tem nada mais broxante que aquele filme, entendeu? Cara, porra, né? Eu tô me lembrando do Raul comentando. Bate direito essa porra. Tô lembrando do Raul comentando desse, do Bridgerton, sei lá. Ele é puto com isso. Ele fica comparando literatura boa. Então você olha essas coisas e fala, cara, é um retrato muito ruim. E o nosso objetivo é esse, ou evidenciar retratos bem feitos, ou então criticar os retratos que não são bem feitos de maneira alguma, né? Mas a tua pergunta é boa, porque você tem um naufrágio de imaginário da cultura contemporânea, porque... que é um naufrágio do heroísmo, no final das contas. 99% dos heróis, eles são apenas sobreviventes. Eles não são verdadeiramente heróis. Eles cometem atos heróicos. É muito diferente. Você ser um herói pleno e
Você pega um Rambo da vida, você vai ver sempre homens muito atormentados ou mulheres muito sofridas e que estão realizando um gesto de sacrifício. Isso é atos heróicos que precisamos desse espelho, né? Mas heróis no sentido mais pleno de caráter, de virtude, é muito raro você ter. Sim. Isso é muito raro, é muito difícil na cultura contemporânea. E daí aí deriva a questão do naufrágio do imaginário para as pessoas, porque você dificilmente vê na cultura contemporânea exemplos de pessoas maiores, no sentido pleno da palavra. Né? Você vê pessoas fortes, que suportam, que fazem um ato heróico aqui e acolá, mas não pessoas que têm uma autoconsciência, que saibam mais ou menos o que estão fazendo, sabe? Que tenham virtudes, efetivamente falando. Personalidade, né? É mais difícil, é mais difícil. Cita um herói, só para o nosso imaginário, inclusive. Um herói, real, oficial mesmo. Da personalidade grande, assim. Pra ficar no Walking Dead, que eu acho um universo maravilhoso, porque ele vai te mostrando como se tornar um homem e uma mulher. Não no sentido heróico da palavra, mas herói no sentido mais forte e virtuoso. Que é o personagem, o protagonista do primeiro Walking Dead, que tem várias, né, saiu várias spin-offs, que é o Rick Grimes. Ele é um policial, então ele já carrega essa característica do heróico, cuida da sua família, etc e tal, mas é muito bunda mole ainda no começo. E quando ele começa a virar o ato heróico, ele percebe o seguinte, fala assim, ou eu vou mandar nessa porra aqui ou não vai funcionar. Então ele começa a segunda temporada e fala assim, acabou a democracia, isso aqui é uma ditadura, vai ser do meu jeito. Eu falo, beleza, Rick, vai lá. Chega uma altura que ele surta com aquilo, porque ele fala, não é bem assim também. Tem um desenvolvimento dele, que ele vai tendo que confrontar uma série de bondades e maldades, porque ele tem a opção de se tornar uma pessoa boa, uma pessoa má, e o grande momento do seriado dele é quando ele vai ter que enfrentar o grande vilão, que praticamente dizimou boa parte das pessoas que ele amava. E ele tem a opção de matar o sujeito. E a justiça seria plena se ele fizesse aquilo. E todo mundo tá esperando as 7 todo temporadas. Mundo espera. E desculpa quem não gosta de spoiler, eu não sofro de mas já tá tantos anos também o negócio. Dane-se. Ele literalmente usa uma frase bíblica que ele diz assim. Agora, igual o cara toma spoiler do Titanic, fica reclamando. Exatamente. Não existe spoiler de clássico. Exatamente. Walter White morre no final. Eu tenho uma que é muito boa, que é um rapaz chegou pra menina e falou que não queria mais ir assistir a Paixão de Cristo, que tinha tomado spoiler. Isso é real, o mocinho morre no final. Isso Mas é e aí, Não, a frase que ele usa é uma frase bíblica. Ele diz assim, que a minha misericórdia seja maior que a minha justiça. Que é um baita de um exemplo de um sujeito que está integrando em si virtudes verdadeiramente falando. Porque o herói, se fosse o Rambo ali, meu amigo, não ia pensar 2 vezes. Né? Acabou aquela história e a gente ia achar Cadê muito o baiano? Legal. Pô, ia ser... A gente ia achar muito legal. Mas o cara escolhe a misericórdia. E isso traz um monte de problema, porque o cara fica vivo, eles têm que manter o cara preso. O que a gente faz com o sujeito agora? Mas eu acho que é porque o conceito de herói, o conjunto de características de herói tem muito a ver com quem é o farol lá na frente, que tá iluminando o resto pra trás. Exatamente. Né? Qual é o herói que Cristo foi? Entendeu? Ele não é o Aquiles. Ele não é o mundo pagão. Ele é outra coisa. E aí você tem que procurar esses tipos de heróis. Em geral, eles vão parecer náufragos pra você. O Rick Grimes vai parecer um fraco. E também, assim, às vezes o herói é esse pontual, né? Filme de guerra tem muito herói. Quando o cara volta pra casa, o que acontece? O cara tá atormentado. O Band of Brothers, né? Que é uma série maravilhosa. Mas mostra ali aqueles homens naquele momento heróico, vários. E é maravilhoso porque é real, né? Com depoimentos dos soldados. Aí depois tem o depoimento dos soldados. Se você assistiu o Band of Brothers, qualquer homem que assistiu aquilo não se sentiu um frango, assistiu errado, entendeu? Porque aqueles homens fazem uma coisa que você fala, cara, não é possível. Eu não aguentaria nem aquele treinamento, imagine o dia D. Então o que acontece é você olhar isso, mas sempre fica aquela dúvida, tá, mas quando ele saiu da guerra, quem ele foi depois? Ele continuou sendo integrado, tendo uma integração ou não, né? Então esses dilemas. Mas normalmente o herói é muito Marvel, que não tem um problema. É um arquétipo mitológico quase, né? Mas o problema é que no final das contas as pessoas ficam nessa, assim, o herói não erra, o herói não fraqueja. Na sua família, às vezes a pessoa fala, vou salvar meu casamento. Tá, mas salvar o casamento é o quê? É você nunca mais brigar? Impossível. É você nunca ficar chateado? Impossível. Eu vou educar meu filho. Eu mesmo vou educar meu filho. Vai ter uma hora que você vai perder a paciência. E a pessoa começa a achar que porque eu errei um ponto, eu já não sou o suficiente, eu sou um loser. Você invalida tudo. Fica escrupulosa dos heróis. Isso, cara. E aí quando você olha pessoas reais, assim, tem um monte de defeito. Até mesmo, né, se você pega autores aí,
Tolkien, Chesterton, quando você pega Santos, você vê que tem vários erros, idas e vindas. A questão, na verdade, é mais uma manutenção desse princípio, né? O Frodo como herói já é um bom exemplo do... Eu adoro aquele meme. Eu adoro aquele meme do Aragorn cumprimentando o Frodo, assim, tipo, Aragorn cumprimentando o Frodo e o Frodo com uma cara sendo tipo... como é que é? E Frodo com a cara de quem não ia destruir o anel e só foi destruído porque o Gollum roubou, tá ligado? Tipo, o Aragorn falando parabéns, Frodo, obrigado. E o Frodo, tipo, cara, eu queria ter ficado com a porra do anel, cara. Foi o meu plano. E a gente olha pra ele e é heróico, entendeu? Larinha, excelente. Nossa, eu estou reflexiva. É reflexiva. Juro, teve um monte de coisa que eu falei. Sabe... Em que legal, assim... Descortinou algumas coisas. Eu acho que é exato. Vou tentar explicar em palavras. Como vocês já perceberam muitos padrões, tanto porque vocês já têm um imaginário fértil, né, alimentado por muitas coisas, como porque vocês já passaram por muitas experiências práticas com os náufragos alheios, vocês sabem ordenar em palavras, assim, o storytelling de cada tipo de náufrago, assim, de maneira muito clara. Teve uma hora que você falou um negócio obrigado, aí que eu falei... Obrigado por você dizer isso, porque faz 5 anos que a gente tá esperando alguém dizer que a gente consegue dizer isso. Nossa, eu achei, juro. Por quê? O contrário. Eu não sei o que vocês fazem. Eu falei, mas eu vou ter que explicar de novo. A nossa maior dificuldade é explicar. Não, mas é dificílimo mesmo, assim. Vamos combinar que o programa inteiro foi explicando o que eles... Basicamente. Mas teve um negócio que você falou que eu falei, cara, é por isso que eu tenho 33 anos, eu decidi ter filho há pouco tempo. Eu falei, nossa, mas é exatamente por causa disso. Agora ele conseguiu colocar... E eu só tinha um monte de percepções muito nevoadas, assim, a respeito disso. Então, eu imagino que para as pessoas ou seja, todas as pessoas que estão em seus respectivos náufragos, entrar ali deve ser um processo ordenador muito grande. Ordenar a dor, sabe? Sem querer fazer um trocadilho, mas assim, o processo ordenador da dor. Parecendo o Leminski. O Leminski da nossa cidade, ordenador. Exatamente. Ordenar. Nossa, aquele nível do Leminski, mas acabou virando um poema do Leminski, né? Vocês fazem um processo de ordenar a dor, sabe? Um processo ordenador. E com este belo poema a gente se despede. Se despede, mas antes precisamos saber onde encontrá-los, né? Sim, onde que a gente encontra esses náufragos maravilhosos? Principalmente no site osnáufragos.com.br. Lá você vai poder entrar, no que você entrar, né? Uma coisa que a gente até nem falou aqui. Você vai ter a possibilidade de ver os 4 tipos de naufrágio e a gente trabalha hoje em dia com roteiros, né? Então, com os nossos conteúdos. Com os nossos conteúdos. Então, para cada tipo de naufrágio desses 4, como você bem falou, ele se divide em 20. Então, para cada tipo de naufrágio, você vai encontrar um roteiro e cada roteiro desse tem 4 conteúdos, seja masterclass, livro, que vai te ajudar a resgatar, né? Mas entra lá, vai ficar mais fácil. Osnáufragos.com.br. Inclusive agora, nessa semana, essa primeira semana de agosto, a gente está começando a nossa jornada do náufrago. Que é o quê? A gente vai fazer uma jornada dentro desses conteúdos. Então, qualquer pessoa que assinar, seja assinatura mensal ou anual, a pessoa vai entrar num grupo do WhatsApp em que eu e o Chico a gente vai estar lá e a gente tem conteúdos que a gente vai assistindo junto. Por 4 meses. Por 4 meses. Jornálfrago. Nossa, tô muito Leminski. Você tá ótima. Nem bebeu, hein? Meu Deus do céu. Péssimo. Vamos melhorar. Mas a questão é assim, então a gente vai fazer essa jornada agora, de agosto até dezembro, né? Então a gente vai passar pela jornada do náufrago, que são conteúdos em que a pessoa vai poder se definir qual mais ou menos o que é naufrágio, depois poder melhorar a vida, esse tipo de coisa. Então é o momento ideal para fazer parte agora do nosso site da confraria. Além disso, a gente está no Instagram, que é instagram.com/osnáufragos. A gente tem o nosso canal no YouTube, onde estão todos os nossos podcasts. Então, assim... Também é os náufragos no YouTube. Os náufragos. Até mesmo a Lívia, que trabalha com a gente, um abraço para a Lívia Moreira. Ela fala assim, pô, gente, entrega menos no podcast, né? Quando a gente vai ver, já foi 1h30, né? Tudo. Então tem podcasts lá como Curar um Pé na Bunda, sobre solidão. Tem alguns podcasts lá que, assim, se você assistir com atenção, você consegue ser resgatado ali, né? Mas tem os nossos podcasts que estão no YouTube, também estão no Spotify, né? E eu acho que é isso, né? E o perfil pessoal de vocês também, vocês têm? Aí o Chico tem o Foi Scorsin, né? Francisco... É esse? É assim?
Deve ser. FO Escorcinho. Então. Igual teu e-mail. Você não sabe? É igual Não, esse barra, ponto, não sei o que. É igual teu e-mail do Gmail. É Francisco Escorcinho com M no final. O M de um final. Meu Deus, são muito Então, dupla mesmo. Eles né? são muito figuras. Você encontra. Você A encontra gente vai lá colocar o as arroba coisas, de né? todos vocês aqui pra... Aí o Chico, o que você tá fazendo sozinho, Chico, na tua carreira solo? Não, e o seu? Qual que é o seu? É Não, J? E o meu é @jborgonhoni. Lá no @jborgonhoni tem porque alguns conteúdos. uma das coisas que está acontecendo conosco é que como a gente fez muita coisa, fica inviável de divulgar tudo. Então a gente teve que tirar algumas coisas. Então o Jota faz uma supervisão que fica paralela, tá dentro do conjunto dos náufragos, mas é paralela à confraria, o que vai encontrar no site. E eu fazia a minha parte de formação do imaginário, que eu chamava de escola de navegantes, que é uma parte que vai... Depois do resgate você tem que começar a dar os passinhos, que é a parte do professor. Então o curso do Naufrágio das Camadas da Personalidade vai ficar a parte dessa confraria, e eu tenho oficinas de leitura, eu tenho um programa de formação do imaginário, até voltado para essa coisa do herói que você falou, onde eu já fiz a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, o mundo pré-cristão, tô na Divina Comédia, farei Paraíso Perdido, depois os Lusíadas, e aí depois eu vou para o mundo que começa a ser pós-cristão. Aí eu vou para Don Quixote, a Montanha Mágica, vou para um livro do Rodrigo Garcia aqui, que é brasileiro, e no final termino com a trilogia do Senhor dos Anéis, porque uma das coisas que a gente tem é que a gente sabe, a gente acha que sabe o que perdeu, mas uma coisa que a gente já nasceu com tudo perdido. Então a gente é cristão, a tradição e não sei o que e tudo mais, mas você não sabe, entendeu? Você nasceu sem saber, então você precisa aprender o que foi que você perdeu para você dar valor de fato aquilo e saber o valor que tem um token para poder reconstruir. Então esse trabalho meio formativo de mais longo prazo, eu vou trabalhar no meu perfil pessoal e o Jota... No meu perfil tá Academia de Marujos, né? Nomes náuticos, né? É tudo náutico os nomes, né? Muito bom. Tudo. A Academia de Nisso, Marujos são meus grupos de supervisão, né? Em que eu faço encontros de 1h30 semanais, com grupos pequenos, porque eu gosto dessa coisa de estar perto das pessoas, de conversar, conhecer os profissionais. E que também, além dos encontros de estudo de caso com profissionais, a gente trabalha as 12 camadas da personalidade, uma camada por mês, para entender como é que funciona isso na clínica. E além disso, eu tô com alguns cursos aí de carreira solo, que chama Conceitos Fundamentais da Psicologia de Olavo de Carvalho. Então tem algumas datas, Maringá, Cuiabá, João Pessoa, vai ter Rio de Janeiro, vai ter BH. Tudo lá no teu Instagram. Tudo no meu Instagram, em que eu vou trabalhar, além das 12 camadas da personalidade, eu tô trabalhando os outros conceitos. O que é psique, tripla intuição, enfim. Só entrar lá. Então, siga os náufragos, J. Borgonhoni, Francisco Escorcinho. Muito bom, Lara Brenner. Muito Lara bom. Brenner e siga também. Muito bom. Não, eles já seguem porque é prioridade seguir a gente, né, Lara? Eu tô encantada. Parabéns, meninos. Obrigado. De Obrigado verdade. pelo convite. Muito bom Uma mesmo. honra. Muito obrigado pela presença. Sigam os náufragos. Vocês largam de ser bunda mole. Hein? Vou ter preguiça de apertar um botão. Sigam os náufragos. Sigam os náufragos e aceitem pegar a boia, né? Exatamente. E aceitem entrar no grupo de WhatsApp da camada maturidade. Vai. E pessoal, a gente já tá chegando aqui no nosso encerramento desse papo gostoso. Eu sei que vocês gostaram. Vão comentando aí no chat. Pessoal que tá na plataforma também, a gente lê todos os comentários, tá? Então comenta aí também que a gente acompanha, certo? E para você que já é membro, que já está comentando a plataforma, você já garantiu a Guerra do Imaginário, que é a nossa próxima trilogia aí sobre Chesterton, Lewis e Tolkien. E se você não é membro, está nos assistindo através do YouTube, não deixe de garantir esse evento de abertura que vai ao ar no dia 25 de agosto, então faça o seu cadastro. Quem está se cadastrando já está concorrendo a 3 kits desses 3 autores, é só você escolher, eu quero o kit do Chesterton, quero o kit do Lewis, quero o kit do Tolkien, são kits sortidos aí, né? A gente não vai revelar ainda os brindes, as coisas, então, fiquem tranquilos, mas tá muito legal, o pessoal da produção já me avisou aqui, tá bem interessante. Kits aí dos 3 autores, certo? Link na descrição. Não deixe de conferir, beleza? Te espero lá do outro lado. Valeu, obrigada, Valeu, gente. Até Obrigado. a próxima. Até mais. Chesterton, Lewis e Tolkien foram os maiores oponentes das ideias de Nietzsche, Bernard Shaw, H.G. Wells e todos os autores que declararam a guerra silenciosa para manipular a imagem, distorcer conceitos, criticar o cristianismo e desordenar o imaginário ocidental. Essa guerra cultural começou há mais de 100 anos
e está muito longe de acabar. As tentativas de corromper a linguagem estão cada vez mais ofensivas. A cultura que forma a imaginação de nossos amigos e familiares está contaminada. Gerações inteiras têm sido bombardeadas por ideologias e práticas revolucionárias, seja dentro da escola, do trabalho ou nas horas de lazer. Para contar as origens dessa guerra silenciosa, a Brasil Paralelo reuniu uma tropa de pesquisadores, roteiristas e especialistas e foi para o campo de batalha munida do desejo de produzir o primeiro documentário brasileiro sobre 3 grandes heróis que são a resistência na guerra cultural. O resultado é o mais novo original BP, Guerra do Imaginário, a jornada de Chesterton, Lewis e Tolkien, que estreia dia 25 de agosto com exclusividade na Brasil Paralelo. Um documentário imperdível dividido em 3 capítulos e narrado por esta voz que vos fala. Mais de 30 entrevistados se aprofundando na vida e na obra desses autores e suas grandes histórias que venceram as batalhas contra o tempo. Clique no link, cadastre-se para o evento de lançamento e receba todas as informações de Guerra do Imaginário. Seu e-mail é fundamental para que possamos enviar conteúdos exclusivos e também para que você receba as instruções sobre como assistir ao novo original BP. E lembre-se, um mago nunca chega atrasado, ele chega exatamente na hora em que o evento começa. Muito obrigado e até breve.